por aqui. Na sequência, grande jornada esportiva Bandeirantes. Ponte Preta e Tombense. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau. Termina aqui. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Jornada Esportiva Bandeirantes. Registrado. E é com B de bola, B de Bandeirantes, e eu estou aqui de novo. Bandeirantes. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço na Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Vamos ao vivo do estádio Moisés Lucarelli, o majestoso Campinas, nesta noite. Hoje a bola rola às 7h30 da noite, temperatura de 16 graus, mas está caindo a macaca. Entra em campo, consolidada na segunda colocação, quer a vitória para não deixar o Caxias desgarrar-se na primeira colocação. Afinal de contas, venceu na rodada, abriu aí 4 pontos em relação à macaca. A Ponte Preta é a segunda colocada com 20 pontos. Uma vitória encaminha a classificação da Ponte para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Mas não pode vacilar em casa como vem vacilando. A macaca tem 6 vitórias, sendo só 2 em casa. Vem de partidas ruins e derrotas consecutivas em casa. E nada melhor do que pegar um time que vive uma fase muito ruim.
O time do Tombense não vence há 6 jogos, ocupa a 14ª colocação com 11 pontos, precisa de um resultado positivo para escapar das últimas posições na tabela de classificação. Já já a bola rola, é a partida que fecha essa 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. É a Macaca em campo no estádio Moisés Lucarelli. E você ligado na Bandeirantes em 85,7 FM faixa estendida. Através dos nossos aplicativos Rádio Bandeirantes Campinas, Band Play, demais aplicativos e pelo nosso canal no YouTube com imagens da nossa equipe, de todos os integrantes do nosso timaço da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você vem comigo, participa da nossa arquibancada virtual, tem o link para você compartilhar nos grupos de WhatsApp dos torcedores da Macaca, dos amantes do futebol, dos amantes do rádio, enfim, vamos fazer aquele engajamento legal, bacana. Não esqueça, deixe o seu like, quem ainda não é inscrito, ative as notificações, seja mais um integrante do nosso canal do YouTube da Rádio Bandeirantes e compartilhe a nossa transmissão. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ponte Preta e Tombense, com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação nesta segunda-feira. Sempre em nossa linha destacada de patrocinadores e apoiadores, como a Seara, que está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. De Rocha Autopeças há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta do Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Desktop, patrocinador oficial da Macaca, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Tem Desktop. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E você já sabe, emoção é comigo no futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. Agora são 7 da noite, mais 9 minutos. Vamos a um rápido intervalo e na sequência, em definitivo, tem bola rolando, tem Ponte Preta e Tombense aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda essa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada à título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaqu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Leandro Boles, registrado. É o futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas, 11ª rodada. Já já tem bola rolando, tem a Macaca em campo diante do seu torcedor que vem chegando aos poucos ao estádio Moisés Lucarelli. A Ponte vem de vitória, uma grande vitória fora de casa contra o Grêmio Maringá. Ocupa a segunda colocação com 20 pontos, o líder é o Caxias com 24. E a partir de agora, girando com o timaço de Carlos Batista. As vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva. As últimas da Macaca antes da bola rolar, 7h30 aqui no Majestoso. Vem chegando o repórter Breno Beretta. Alô, bebê, um grande forte abraço, boa noite. Alô, Leandro Boles, grande abraço pra você, boa noite especial pro ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta definida pelo técnico Alberto Valentim
para tentar voltar a vencer em casa, o que não acontece nas 3 últimas partidas. E para isso, ele deixa o time mais ofensivo. Muda o esquema de 3 zagueiros, colocando o Elvis no meio-campo e o Arthur na lateral esquerda. E com isso, Léo Kovic vai para o banco de reservas, Bolis. E como chega o time mineiro, Tombense, que não vence há 6 jogos para pegar a macaca, hein, Breno? Atrás de pontos aqui em Campinas, o técnico Raul Cabral pressionado, é claro, escalando o que ele tem de melhor, até porque ele não tem nenhum problema de contusão e também de suspensão. Aposta na força do ataque com Jefferson, Renan e Zé Eduardo, Bolis. Este é o time do Tombense, as primeiras informações de Ponte Preta e Tombense, 7h30, a bola rola e você ligado aqui na Rádio Bandeirantes nesta segunda-feira. Tá voltando para casa curtindo o futebol da Bandeirantes. Estamos no FM em 85,7 pelos aplicativos e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Os comentaristas do jogo, o comentarista da palavra fácil, Valdemir Gomes, vem com seu destaque, é o Tigrão na área. Tigrão, o fera da opinião e a sua expectativa para o jogo. Grande abraço, boa noite, Tiger. Grande abraço para você também, Leandro Bolis. Um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. A minha expectativa é de vitória da Ponte, até porque acho que o time está bem escalado, pelo menos em tese, para iniciar o jogo. Um time mais alegre, um time mais construtivo, um time mais criativo e mais ofensivo. Portanto, expectativa, ainda acreditando de que a Macaca vai reverter essa saga de ter dificuldades em casa. A minha expectativa é de 3 pontos positivos para Nega Véia daqui a pouquinho no Moisés, contra o Tombense, Bolis. Valeu, Tigrão. Gleger Zorzin, ele que já esteve lá dentro e conhece no riscado, é o olhar técnico da Bandeirantes e agora traz o seu destaque. Alô, 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 Gleger Zorzin. Grande e forte abraço. Boa noite, Gleger. Boa noite, Bolis. Um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. É o momento da trazer a tranquilidade novamente para o time, né? A Ponte que vem fazendo um campeonato muito equilibrado, mas tem tido muita dificuldade quando joga em seus domínios. Aí a oportunidade, né? O Alberto mexe no time, coloca lá 2 zagueiros, apenas 2 zagueiros, com o Arthur voltando ao lado esquerdo, traz o Elvis ali para jogar no meio de campo, né? Na armação, na articulação do time, né? E a expectativa, sem dúvida nenhuma, apesar da Ponte para mim estar muito bem escalada e vai dar muito certo essa mudança do Alberto Valentim, é o resultado. Então tranquilidade, calma, é isso que precisa a Macaca para vencer o Tombense e trazer as vitórias novamente para o lado do majestoso. Bolis. E agora o destaque do plantão e âncora do futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. Ele também já está na área, atualizando tudo para você nesta noite de segunda-feira. Olá, um grande abraço, Edu Pinheiro. Mais uma vez, boa noite, Edu. Grande abraço, Boris, uma alegria, um prazer ser o seu plantão. Estamos firmes aqui nessa segunda-feira. Olha, eu achei aqui uns 3 joguinhos da segunda-feira, fala da Série C, da B. E amanhã é Pedro Martelli que vai narrar em rede nacional. Fluminense e Chelsea a partir das 15 horas. O jogo começa às 19h15. Vamos assim dia com a bola. Trabalhos técnicos, Gil Kleber do comando. Aqui comigo, Lucas Pessoa no YouTube. O Pedro Piscinato na mesa. E aí no majestoso, o incrível Gilberto Sufi. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. É muita grana em jogo, hein? Muita grana. Fluminense, Chelsea, amanhã 16 horas, hein? Pedro Martelli narrando aqui, ó. É o seguinte, todo mundo fala da premiação, mas ninguém fala quanto que o imposto de renda aqui no Brasil pega, né? É 27,5%. 27,5% fica para o governo. E na quarta-feira, PSG e Real Madrid, tá? Vamos lá, na Série C, achei. Olha, 19h30, daqui a pouco, mesmo horário da Ponte. Em João Pessoa, Botafogo e São Bernardo. É o seguinte, a Ponte é a segunda colocada com 20, o Ituano é o 7º com 16, o São Bernardo é o 9º com 15, o Guarani é o 10º com 15, os paulistas na Série C. Deixa eu ver aqui, na Série B eu acho que eu vou achar aqui, achei, hoje tem
Já tá jogando, aliás, Operário e Chapecoense, Edu. Se atualiza aí, tá 0x0. 18 do primeiro tempo em Ponta Grossa, Operário e Chapecoense 0x0. 9 da noite tem também América Mineiro e Atlético de São João del Rei, Minas Gerais. E amanhã tem Goiás e Criciúma. Se o Goiás vencer, retoma a liderança. Eu acho que é só, Boris. Deixa eu ver, Copa Paulista, tá, é só. Ah, e volta o Brasileirão, hein? Brasileirão volta, sábado tem Flamengo e São Paulo como destaque, domingo Corinthians e Red Bull Bragantino. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Leandro Bolis. Tá registrado. Estamos de volta no futebol da Bandeirantes, para você ligado no FM em 85,7, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Antes da ficha técnica do jogo, deixa eu aqui registrar a participação da galera, a galera conosco, que já deixou o like, participando, interagindo conosco. Você ainda não é inscrito, então se inscreva no canal, ative as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Paulo de Tarso sempre conosco, pra cima, Nega Véia, Joel Oliveira, Geraldo Chagas, Ponte Bretano Roxo, 2-1 para Macaca, José Carlos Pereira, boa noite a todos e ótimo trabalho, Bolis, vamos Macaquinha. Carlos do Maringá, de Maringá, Ponte Preta da Sorte, o Bolis da Sorte para Macaca, Zamada Ponte Preta, o Osmar tá por aqui também, João Melo, Vicente Godoy, todos que estão, Robson Vitoriano sempre conosco, Augusto Júnior, boa noite, Bolis, excelente transmissão, Carlos Matozinho na pole position, tá por aqui também, valeu demais, galera, obrigado pelo carinho, pela audiência, você que está conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tô vendo o Alberto Valentim, antes da ficha técnica que o Breno vai trazer, ele tá entrando com, o filho do Valentim, o Breno tá entrando nesse momento ali até no campo, ó, ele chegou, tá mostrando. Depois eu vou perguntar pra ele, viu, Bolis? Eu vi que ele pegou o menininho aqui, tava com as outras crianças que estão de braço dado. Provavelmente eu conheço o menino, Breno. É o filho dele, é uma gracinha o menino, eu conheço porque ele é meu vizinho aqui, né? Eu nunca coloquei isso publicamente, mas eu já o encontrei várias vezes, passeando com o menino aqui no playground e tal. É o filho dele, sim. Filho do Alberto Valentim. Tem 1 ano e meio. Baixinho, pequenininho, ó. Novinho ainda. Ele trouxe o filho no colo, chegou até onde fica o treinador da beira do campo, colocou, fez a questão, né, de colocar o filho dentro do campo, mostrando alguma coisa. Ó, aqui que o papai jogava, aqui que funciona mais ou menos nesse sentido. E o filho tá ali, ó, do lado do Alberto Valentim. Legal, bacana realmente essa interação aí do Alberto Valentim com o seu filho. É sempre muito importante. Quem é pai sabe o que eu tô falando. 7h21, vamos escalar os times aqui na Bandeirantes. A ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Estandarte respaldado, preto e branco
Alô, torcedor pontepretano ligado no futebol da Bandeirantes. É a macaca do técnico Alberto Valentim, definida e escalada em busca da vitória no Majestoso. Vai a campo com Diogo Silva, o goleiro número 12. Maguinho, lateral direito, veste a 2. Na zaga, Wanderson, 34 e 18, Emerson Santos. Na esquerda, Arthur, veste a 15. No meio campo, Lucas Cândido, 25, 21 para Dudu e 10 o capitão Elvis. Na frente, Everton Brito com a 29, Jean Dias com a 7 e Gé camisa 9. Repetindo a ponte preta de Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos e Arthur, Lucas Cândido, Dudu e Elvis, Everton Brito, Jean Dias e Gé. No banco, à disposição de Alberto Valentim, Matheus Kaiser, 30, 5 Rodrigo, meia dúzia Sérgio Rafael, 17 Toró, 20 João Gabriel, 27 Luiz Felipe, 33 Danley Santos, 35 Diego Tavares, 36 Léo Kovic, 37 Serginho, 55 Léo Oliveira e 77 para Bruno Lopes. É o Tombense que não vence há 6 rodadas em busca de somar pontos em Campinas, definido pelo técnico Raul Cabral. Matheus, goleiro número 1. 2 para Léo Pereira. Na zaga, 3 Jansson. 4 capitão do time Roger Carvalho. Meia dúzia, lateral esquerdo, Kaique. No meio campo, 5 Rickson, 8 Mila, 7 João Pedro e 10 Rafael Silva. Na frente, 11 Jefferson Renan e 9 para Zé Eduardo, confirmando e conferindo o Tombense de Matheus, Léo Pereira, Jansson, Roger Carvalho e Kaique, Rickson, Mila, João Pedro e Rafael Silva, Jefferson Renan e Zé Eduardo. No banco, à disposição de Raul Cabral, 12 Douglas Marques, 13 Júlio Henrique, 14 Wesley, 15 Fernando, 16 Dudu Mandai, 17 André Júnior, 18 Fabrício Dias, 19 Jupi, 20 Cleiton, 21 João Vitor e 22 para Adson Ferreira. Arbitragem do jogo. O trio vem de Roraima. Daniel Alejandro Hidalgo Blanco é o árbitro. Assistente 1, Leandro dos Santos Ruberdo. E assistente 2, Antônia Soliane Oliveira dos Santos. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Olha, é um jogo importantíssimo para a Ponte, né? Os times lá de cima venceram, né? Somaram pontos e a Ponte precisa ganhar o jogo. Tá jogando dentro de casa, né? Tem que largar para trás essa história de que a Ponte não joga bem em casa, a Ponte não ganha jogo em casa. Tem que largar para trás isso. Faz parte do passado. É uma oportunidade boa, tá enfrentando um time, tá cheio de problemas também, né? Não faz um bom campeonato, o Tombense. Então é a hora da Ponte mostrar a sua força, né? E a expectativa é que, apesar de toda a organização tática, né, das escolhas do Alberto Valentim, precisa dar confiança, né? Da tranquilidade. Às vezes a ansiedade atrapalha, e isso tem atrapalhado muito a Ponte quando joga dentro do Majestoso. Mas, Tigrão, eu tô confiante. Eu acho que a Ponte reencontra o caminho da vitória jogando no Majestoso hoje, né? E aí a tranquilidade volta a reinar para os lados do Majestoso. E você, Tigrão, o que espera do jogo? Um abraço, boa noite. Boa noite, Gleg. Um abraço para você também. Eu espero um bom jogo. Eu espero uma Ponte consciente de que é muito importante sair à frente o mais cedo possível. Isso que você falou do emocional, do psicológico, isso passa muito
exatamente pelas dificuldades que o jogo começa a impor e pelo próprio comportamento da torcida, que começa a se impacientar quando as coisas não se encaixam. Então, se fosse o Alberto, nesses jogos em casa aí em que a Ponte é favorita como hoje, eu começaria num ritmo muito forte. Nada de tocar a bola, lento, para lá e para cá, vamos esperar organizar, vamos ver como é que vai ser. Não, já começaria amassando, empurrando o adversário para trás, porque um gol no começo da partida muda tudo. Um gol no começo da partida tira o Tombense da sua zona de conforto, tira o Tombense de uma estratégia de linhas baixas. E aí fica legal o jogo para a Ponte, que ela vai conseguir empregar aquilo que faz de melhor, que é retomar lá atrás e descer em velocidade, às vezes até com ligação direta para o Gé, para o Jean Dias e para mais algum do meio que estiver chegando. Então, eu estou otimista também. Apesar da baixa performance em casa da Ponte, eu acho que vai chegar um momento em que esses jogadores vão se conscientizar de que o gramado é igual, a bola é igual, do outro lado são 11 também, e que o comportamento reativo de fora de casa, ele pode, com linhas um pouco mais altas e com um pouco mais de confiança e autoridade de quem joga em casa, também ser implantado esse esquema ou essa estratégia em casa. Espero que a Ponte comece o jogo em alta rotação, que não espere o gol sair naturalmente, porque naturalmente ele não vai sair. Não vai sair. E aí o relógio, à medida que ele vai passando o cronômetro, ele vira um adversário mais terrível do que o próprio Tombense. Em contrapartida, ou a contrário senso, se a Ponte faz um logo de largada, ela joga um caminhão de linguiça em cima do adversário e aí vai ter um jogo tranquilo e uma vitória consolidada. Acho que está bem escalado, é um 4-4-2 com nuances de 4-3-3, dependendo do posicionamento do Everton Brito. Acho que acertou o Alberto Valentim nas suas escolhas e eu espero que aquilo que na teoria ninguém discute, que é o favoritismo da Ponte, possa ser confirmado isso na prática, com uma vitória importantíssima que levaria a Ponte aí aos 23 pontos dentro da competição. Tá tudo pronto, temperatura boa, um pouquinho frio, mas tudo legal no Moisés Lucarelli. A bola vai rolar e quando ela bola, a Bandeirantes se encanta e dá um grande show na voz vibrante, jovem e precisa em cima da bola de Valdemir Gomes e Gleger Zorzinho, os comentaristas da Rádio Bandeirantes. Está tudo pronto, majestoso. A bola vai rolar. A Ponte neste primeiro tempo ataca pro gol do portão de entrada. Com seu uniforme tradicional, a camisa preta, a faixa preta, a camisa branca, a faixa preta, o Tombense todo de vermelho. A Ponte que não vence em casa 3 jogos, mas em contrapartida é o visitante mais indigesto da competição. São 4 vitórias como visitante. Apita o árbitro, saída com a macaca. Bola rolando, vocês juntos no futebol da Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Da Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E hoje é o torcedor da Macaca quem em casa espera comemorar a reabilitação do time como mandante. A Ponte que ocupa a segunda colocação já consolidada, mas quer a vitória para voltar a encostar do líder Caxias, que já jogou e ganhou na rodada. Por isso vem pra cima, com inversão do Everton Brito pela direita para Maguinho, dominou no fundo, boa bola, ele a Ponte chegando, cruzamento para Gé, vai marcar, pegou mal na bola, incrível Gé! Ali no bico praticamente da pequena área, ele tentou finalizar, pegou errado na bola, a bola foi direto pela linha de fundo, quase saiu pela linha lateral, hein, Breno? Exatamente, ele estava bem marcado, Boles, mas a chegada da Ponte Preta pelo lado direito foi muito boa. Início de primeiro tempo aqui no Majestoso, tudo igual, 0-0. Já veio pra cima o time da Ponte, como está chegando também o torcedor da Macaca. Muita gente trabalha um pouco até mais tarde, né? Hoje, segunda-feira, aquela segunda-feira brava, e o torcedor aproveita para vir pro estádio. Muitos nem vão embora para casa, né? Acabam vindo direto
Então tem muita gente chegando, a movimentação é legal, bacana ali no portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Torcedor que está entrando e já está vendo a Macaca atacar, porque a Ponte ataca neste primeiro tempo por gol do portão de entrada do seu estádio. Quase 1 minuto e meio, quase 2 na verdade, placar de 0-0. Estamos no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça, deixe o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e participe conosco na nossa arquibancada virtual, no nosso chat ao vivo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. Primeiro ataque do time do Tombense, o Arthur pegou uma falta perigosa lá pelo setor canhoto, tem falta para bater o time de Tombos em Minas Gerais, Breno Beretta. E chegando pela primeira vez no ataque, né? 2 jogadores estão por ali, agora deixou pro Léo Pereira, lateral direito da equipe do Tombense. Pode pintar o primeiro lance de ataque da equipe de Tombos, Boles. Léo Pereira que disputou a Série 2 do Campeonato Paulista pelo São José, pela Águia do Vale. E de olho no Rafael Silva, camisa 10, tem 4 gols, é o vice-artilheiro da competição, só perde por Iagro Caxias, que tem 5. Vem pra cobrança Léo Pereira, falta perigosa, pé direito na bola, bola desvia. Ih, rapaz, foi na caixa de ferramentas ali do jogador da Ponte, tentou tirar, a bola voltou, bateu no Jean Dias, volta ainda pra equipe do Tombense, olha o cruzamento ali dentro da grande área, Zé Eduardo tentou, a bola ficou viva, sobra agora nas mãos do goleiro Diogo Silva, que vai sair jogando pro time da Macaca. Ele sai jogando lá pela direita, fez o passe para Jean Dias, tem curtinho ao seu lado, Jé, vem embora a Macaca, se manda pro campo de ataque, o time da Ponte com o Jean Dias, empurra por dentro pra Elvis. Elvis jogando com uma chuteira colorida, não é muito a dele, normalmente ele vai no tradicional naquela chuteira preta. De novo Elvis, domina pela direita, olha pra área, preparou o cruzamento, inverteu pra Arthur, subiu pra afastar Léo Pereira, mas não valia o lance. Auxiliar número 2 é a dona Antônia, foi ela quem marcou, né, Breno? Porque o Arthur estava um pouco à frente, Boles, estava realmente impedido. Primeiro impedimento do jogo, marcou certo e o Tombense não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança. De onde vem, qual é o estado de origem do árbitro, Bebê? Roraima. Roraima. O trio é de Roraima. Qual é a capital de Roraima, Boles? É Boa Vista, já estive lá, o jogo da Ponte, inclusive, contra o Baré. Eu e Fábio Madeira, o Guatambu, esse você conhece. Um abraço, né, pro Fábio Madeira, o Guatambu, que tá sempre ligado aqui. A Ponte jogou contra o Baré, né? É aquele dia, né, Boles? Venceu lá, Tigrão, 1-0. E a gente chegou lá 2 horas ou 1 hora a menos em relação ao horário de Brasília. E a gente chega antes, você sabe como é que é, né? Chega antes, longe de casa. Quando a gente chegou no estádio por volta de 5 horas da tarde, de repente chegou o cara que tava no açougue, o cara que trabalhava na padaria, o enfermeiro, o eletricista, todos para jogar contra a Ponte. Esse time aí foi aquele que não teve nem segundo jogo, ele foi eliminado, né? Foi ele mesmo, Baré. Foi porque tinha jogador irregular. Esse foi aquele dia que estava tudo lotado, lá tinha um congresso médico, né, Boles? Muito poucas vagas de hotel e vocês só conseguiram um apartamento de casal. Dormiram numa cama de casal, mas problema nenhum, problema zero, né, Boles? Depende, né? Naquela ocasião foi um problema zero, mas para muitos aí... Aqui recupera a posse, bola o time da Macaca, Emerson para Elvis, para Jean Dias, na passagem pro Emerson, para Dudu, no comando para Jé, subiu a bandeira. Mais um impedimento com 5 minutos, 2 impedimentos do ataque da Ponte. Grande abraço pro Eduardo, viu, bebê? Ele é repórter lá da Rádio Jovem Pan de Maringá. Amigão nosso, parceiro aqui do Gilberto Suf, está nos acompanhando. Pois não, Breno? Um abraço para ele também, e dessa vez ela estava bem na linha mais uma vez, né? A assistente número 2 marcou que o Gé estava um pouquinho à frente. É pouca coisa, coisa mínima, viu, Boles? E a torcida reclamou bastante. 0-0 aqui no Majestoso. É pra cobrança na falta o Roger não ficar Carvalho. Muito na linha, hein? Não fica muito na linha, que é um perigo. Às vezes o trem pega, hein? Segundo impedimento que ela marcou ali, a auxiliar número 2. Roger Carvalho que cobrou a falta, atuou pelo Palmeiras, é o capitão do time do Tombense. Posse de bola para o time da Ponte na direita com o Maguinho curtinho na tabelinha com o Jean Dias, devolveu para Maguinho, faz boa finta, falta. Bem na risca do meio campo, falta do Mila para cima do jogador da Ponte, falta que a Macaca vai cobrar. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, você encontra essas saborosas linguiças de Seara no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba.
Percebi que o Gleger ficou quietinho quando a gente falou sobre Roraima. Só falta ele dizer que já jogou em Roraima, em Boa Vista. Será? Já eu quero a resposta do Gleger. Vem para a Macaca para o campo de ataque. Everton Brito dominou. Houve um desvio, mas antes da bola sair, ela desviou no time. Não desviou não. Bandeirinha olhou pro Arthur. O Arthur apontou o lateral que a Ponte já cobrou. Bola para Gé para Arthur no campo de ataque. Agora para Elvis. Caindo agora pela esquerda. E enfiou no comando. Chega lá dentro para fazer o corte de defesa do time do Tombense com Jansson. Sobra da bola para Lucas Cândido. Recolhe, domina de volta a bola para Emerson. Encostou pela meia para receber o Dudu. Emerson prende, segura, não toca pro Dudu. Prefere o passe do corredor para Arthur. Arthur para Everton Brito. Dominou, acelerou o jogo. Setor canhoto, levou pro fundo. Boa jogada, mas aí o campo acabou. Na disputa de bola com Léo Pereira, o outro aponta. Só tiro de meta pro Tombense. Se tem detalhe, ele vai pro ar. A Ponte no 4-3-3. O Everton Brito, como nesse último lance, ele está posicionado como o terceiro atacante lado esquerdo. Jean Dias lado direito. Gé centralizado. Primeiro volante Lucas Cândido. Segundo volante Dudu. E à frente dos dois e atrás dos três atacantes o Elvis. Essa configuração da Ponte com uma linha de 4 atrás de Maguinho na direita, Arthur na esquerda, Wanderson central do lado direito, Emerson zagueiro do lado esquerdo. Este é o Tigrão, o fera da opinião ao lado de Klecker, Zorzinho, os comentaristas da Rádio Bandeirantes. 7h50, ao primeiro tempo 0-0. A Ponte tentou uma posse de bola, um passe de pelo meio, o Milá cortou. Sobra da bola, lançamento para Rafael Silva. Chega bem a da zaga da Macaca com Emerson Santos. Soltou para Everton Brito, acelerou de novo. Encara a marcação do Léo Pereira, sai da ponta, vem para meio, girou por dentro para Elvis. Elvis recuou para Lucas Cândido. De novo para Elvis, tinha ladrão para cima dele, volta para Lucas Cândido. Fechadinho o time do Tombense. Evita ação ofensiva rápida da Macaca. Macaca com paciência, volta a bola. Arthur para Emerson Santos no corredor para Arthur. Arthur abriu na ponta para Elvis. Espetado na esquerda, Elvis dominou, limpou, parou, prendeu, olhou, pensou de 3 dedos, um bolão no comando. Domina dentro da grande área, sai da área, Jean Dias. Devolveu na ponta, Everton Brito puxou, levou pro fundo, cruzou, rasteiro pra boca no gol. Chega de bola, que era maneira de defesa para tirar. João Pedro dá um bico na bola, a bola sai a lateral que a Macaca vai cobrar. O Arthur tá dizendo que é para esperar, agora sim cobrou. Lateral já batido pelo time da Ponte com Jean Dias para Lucas Cândido. Solta o jogo para Emerson, a Ponte insiste para canhota. Lucas Cândido recolheu, dominou Rafael Silva, chega na marcação, chega também Jefferson Renan. Ele volta a bola para Emerson Santos, já fugiu lá pela direita Maguinho. Ela chega no Gé, já recolheu, dominou, foi desarmado, mas deu certo. A bola sobrou para Maguinho, tenta o cruzamento a meia altura. A bola bate no Kaique e sai. Em lateral para Macaca bater, a Ponte permanece no campo de ataque 0-0. 9 minutos, comecinho do jogo para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes. É o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol. Maguinho com a sobra da bola, dividiu a bola espirrada. Sobra para o time do Tombense com o Rickson. Pé direito na bola, tentou bater o comando, sai jogando o time mineiro. Abertura aqui na direita para Léo Pereira. Ele dispara, evita a saída da bola, para, prende, olha, pensa, observa, encosta pelo meio para receber Jefferson Renan. Pressionado, empurra, recua para Jansson. Jansson recomeça com o capitão Roger Carvalho. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade. É Desktop. Planos a partir de R$ 79,99. Desktop, sempre ao seu lado. Vamos bater 10 minutos, primeiro tempo 0-0. Domina o time do Tombense com Rafael Silva. Ele volta a bola por dentro com Rickson. Rickson para Milá. Milá abre lá na ponta para o apoio de Kaique. Kaique parou, prendeu, ele pensou que intenta o ataque agora o time do Tombense. De novo a bola chega no Milá. Milá dá um tapa na bola, volta para Jansson. Jansson recolhe, domina 0-0. O Tombense está 6 jogos sem vencer. Venceu na rodada 2, na rodada 4, depois não venceu mais. A Ponte pressiona com Everton Brito, mas Quatro pega a falta, o jogo está parado. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 10 minutos e meio, primeiro tempo. Tombense veio para ataque, bola para João Pedro, recolheu, dominou, sai da ponta, vem para meia, empurrou pela meia para Jefferson Renan de primeira. Para Rickson, Rickson para Jefferson, leva para o fundo, bate cruzada, a bola explode no Maguinho, vai embora. Escanteio pro Tombense, seguindo aqui na Gestoso, a 0-0, Edu Pinheiro. Na Série B, gol do Operário de Ponta Grossa, Vinícius Mingotti, Operário 1, Chapecoense 0. Rádio Bandeirantes. É o futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. Tem escanteio para bater o time do Tombense, 0-0. O placar do jogo, o Tombense é o 11º colocado com 11 pontos. É um campeonato equilibrado, né? A Ponte
é a segunda com 20, o Tombense tem 11 e ocupa a 14ª colocação. Léo Pereira ultrapassa ou atravessa todo o campo para cobrar o escanteio lá na canhota. Gol da linha do trem, ele vem para cobrança, para cobrar com o pé direito, ou seja, vem uma cobrança fechada. Na área, Jansson, Roger Carvalho, Zé Eduardo, Rafael ou Rafael Silva. Léo Pereira vem para cobrança, é perigo contra a meta Ponte Bretana. Cruzamento fechado, o desvio do Rafael Silva com o Diogo Silva. É tiro de meta para Macaca, que bola perigosa, Breno Beretta. Uma bola muito perigosa, até porque tava o jogador do Tombense cara a cara com o goleiro Diogo Silva e por sorte essa bola foi para fora. Momento de perigo do Tombense, tá empatando o jogo com a Ponte aqui no majestoso 0-0. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, eu quero ouvi-lo, comecinho do jogo. Quem é que tá melhor aqui no majestoso, hein, Gleger? Antes eu quero dizer que não joguei em Porto Velho, certo? E nem em Boa Vista? Não tive oportunidade. Hein? E nem em Boa Vista? Boa Vista também não. Olha, Bolis, jogo ainda de muito estudo, né? A Ponte tentando ali e tal, mas o Tombense é um time que marca forte, né? Vai ver, teve agora um escanteio aí, quase consegue fazer o gol. Diogo Silva estava ali no lance, mas bola perigosíssima. É isso que quer o Tombense. É o contra-ataque, é a bola parada e a Ponte tem que ter um pouco de tranquilidade para tentar chegar. Teve 2 chances já que se tem um pouco mais de calma, tinha aberto o placar. 0-0 no majestoso, você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, pelos aplicativos, ainda não tem? Baixe agora mesmo o aplicativo da Rádio Bandeirantes, é só ir até a sua loja de aplicativos e digitar Rádio Bandeirantes Campinas. Você baixa o aplicativo e tem o futebol na palma da sua mão e toda a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Tem também o Band Play, onde você acompanha não só as rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como também os programas da TV, esporte, entretenimento. Tem muita coisa para você no Band Play. E tem, claro, a possibilidade de você acompanhar jogos da Série C. Sempre um jogo ao vivo aos sábados às 17 horas. Sábado que vem, por exemplo, tem São Bernardo e Ponte Preta. E aqui vem Dudu. Boa bola pra Gé na área. Tá no mano a mano. Encara a marcação, leva pro fundo. O Gé bateu cruzado para a boca do gol. Passou, sobrou. Sobraria pra Macaca. Chega primeiro o Milá pra cortar. Deu um bico na bola e afastou o perigo, mas a bola volta para o time da Ponte. A Macaca apoiada pela galera, a macacada reunida no majestoso. Arthur tentou atravessar o lançamento lá pro Maquinho. Chega de cabeça, Kaique colocando a bola para fora. Chamou, falou, Breno. O Batista tinha me perguntado, né, antes do jogo, se era Milá ou Mila. E eu questionei o pessoal do Tombense, é Mila mesmo. É Mila, então sem o Milá. Então Mila. Mas é difícil, cara, porque o subconsciente faz com que você sinta toda hora Milá, mas é Mila, tá bom. Daquela música, né, ô Breno? Exatamente, do Netinho, né? O Mila, como é que é o resto? 1001 noites de amor com você, que Bolis. Beleza. Não é com você, Bolis. Né? Entendi. Aqui vem bola pro campo de ataque, o time do Tombense. Bola aqui pelo meio, a batida pro gol. A bola passou à esquerda, foi embora pela linha de fundo. Quem carregou a bola e disparou foi o Rickson, mas sem direção. O João Pedro, camisa 7 do outro lado. Ficou feliz com o companheiro, Breno? Não ficou nada feliz, porque ele poderia ter tocado essa bola, né? Mas um contra-ataque perigosíssimo do time do Tombense. Ficou acompanhando o goleiro Diogo Silva. Aliás, Diogo Silva amanhã completa 39 anos, Bolis. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Chegamos a 15 minutos e para você, Tigrão, como é que tá o jogo no majestoso 0-0 por aqui? A Ponte com a velha dificuldade, né, de perfurar, né? Ali o Gé se mexe e tal, mais dificuldade de penetração. Tombense velocíssimo no contra-ataque. Nesse último lance aí, não tivesse sido egoísta o jogador mineiro, a Ponte poderia ter tomado o gol. Jogo de risco. E o Dudu, que foi dividir para cortar a bola comprida que originou o contra-ataque, foi com o pé mole, né? Não pode. Ou vai e acerta a bola ou faz a falta. Não fez nenhuma coisa nem outra. Aí ficou de mano 3 contra 3, porque o Dudu ficou para trás. Felizmente, ao invés de trabalhar a bola para o jogador que estava livre, o João Pedro, o número 7, houve o chute para fora. A Ponte com dificuldades, mas procurando a todo momento tomar a iniciativa
contra um time que faz uma linha de 5 e uma linha de 4 à frente dela. É difícil. E o Dudu citado pelo Tigrão é sempre um fio desencapado, né? Tomara que hoje ele esteja ali com a cabeça no lugar, calmo, tranquilo, tenha aprendido com as últimas expulsões desnecessárias, principalmente aqui no estádio Moisés Lucarelli. Em campo ganha mais uma oportunidade. Bola para Elvis. Elvis recolhe e domina por Tibre Macaca, até fechadinho demais o Tombense. Ele volta a bola para Lucas Cândido. Recomeça com Emerson Santos de novo para Lucas Cândido. Sai na marcação Rafael Silva de novo para Emerson. Parou, prendeu, olhou, pensou, pé direito, lançou lá na ponta, desesperado, pedindo a bola até receber Jean Dias. Vai encarar a marcação do João Pedro. Ele leva para o fundo, tentou preparar o cruzamento. Dá o bote, toca na bola João Pedro, a bola sai. João Pedro que é uma espécie de assistente do Kaique, lateral esquerdo. Lateral batido, bola por dentro para Elvis, com liberdade. Levantou para a boca do gol. Tira Jansson de qualquer maneira, enfia o pé direito na bola. Sobra da bola fica para Arthur. Arthur dominou, vê a falta para cima dele, mas levou vantagem. O lateral esquerdo, Ponte Bretano, ele volta a bola na tranquilidade, na segurança para Emerson. 17 minutos e meio, primeiro tempo 0-0 aqui em Campinas. Você já baixou o aplicativo novo da Sanasa? Ainda não? Tá tudo ali. É como ter uma agência dentro do seu celular. Baixe agora mesmo o aplicativo da Sanasa. E vem aí o derby 210. Um confronto de muita história, rivalidade, tradição e você já sabe. Guarani, Ponte Preta e Guarani, o derby campineiro. O derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes, cobertura total. Dia 2 de agosto, sábado às 17 horas, aqui mesmo no estádio Moisés Lucarelli. Tem Ponte Preta e Guarani pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Bola para Dudu, domina pela minha esquerda para o time da Ponte, por dentro erra o passe, dá o bote o Mila, tentou por dentro o Rafael Silva, a bola bateu no Dudu, voltou para Rafael Silva, carrega a bola marcada pelo Lucas Cândido, que chegou puxando, cometeu a falta, o jogo está parado. Tem falta para fazer a cobrança do time do Tombense. Você chegará a 20 minutos, primeiro tempo 0-0 no estádio Moisés Lucarelli. São as emoções da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A Ponte tem 6 vitórias na competição, ou seja, 6 vezes 3 tem 18 pontos, né? Como vitória ou em vitórias, sendo 2 em casa, 4 fora de casa, além de 2 empates na estreia contra o Figueirense e na última partida que jogou aqui contra o ABC. Antes do jogo contra o ABC foram 2 derrotas seguidas em casa, para o Ipiranga e também para o time do Brusque, ou seja, já são 3 jogos sem vencer no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte quer dar um bico nesse retrospecto recente ruim, jogando no estádio Moisés Lucarelli. Tem uma grande oportunidade hoje contra o Tombense, que não faz uma boa campanha. Já são 6 jogos sem vencer, não venceu nenhuma partida fora de casa, tem apenas 2 vitórias na competição, a equipe de Tombos. E aqui uma falta um pouquinho mais dura do Everton Brito para cima do Léo Pereira. O jogo tá parado, o Léo Pereira ficou no chão, Breno. Ele tá caído, tá sentindo o jogador da equipe do Tombense também aproveitando para esfriar o jogo. E por falar em esfriar, Boles, esfriou bastante. Cheguei aqui, tava 20 graus, agora tá 15 graus. Eu já previ esse tipo de situação na hora do almoço, 15 graus, muito frio, Boles. E aliás, também a sensação térmica, você deve estar sentindo aí da cabine, de uns 13, 12 graus. Vai caindo, né? É uma noite típica de inverno. Durante o dia faz calor, começa o dia frio, depois no decorrer do dia calor. E aí quando o sol vai embora, volta a esfriar. Estamos no inverno brasileiro e a expectativa é de dias mais frios os próximos dias aqui na região. Bola pro time da Ponte com o Jean Dias, ele recolheu, dominou, encara a marcação, chegou o Mila para fazer o corte para recuperar. Volta a bola para Kaique, pé esquerdo na bola, tentou aqui no comando, a bola passou pelo Wanderson, não passa pelo Emerson. Mata no peito, coloca no terreno, a Ponte todinha no campo de ataque, com exceção do Diogo Silva. Bola ali na faixa central do gramado para Emerson no corredor para Arthur, bora Macaca! Precisa vencer para não deixar o Caxias se isolar lá na liderança. Vai terminar a rodada como líder isolado o time gaúcho, mas a Ponte pode dar uma encostada, né? Chegando a 23. Lembrando que os 8 melhores se classificam à próxima fase da competição e aí serão 2 grupos de 4 times. Bola para Macaca, recolhe, domina Maguinho para Elvis, de 3 dedos, no comando, tentou Everton Brito, subiu Roger Cavalli para cortar, completa Kaique, levanta a bola, tentou João Pedro, foi para dividir a Maguinho, mas o outro pegou a falta, o jogo tá parado, tá apontando ali o árbitro Daniel Blanco, tem falta o time do Tombense para bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 21 cravados, primeiro tempo.
No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, pro meu amigo Marcão. Alô, Marcão! Marcos Constantino da Pavim, que tá ligado, Ponte 0, Tombense também 0, Edu Pinheiro. Ainda a Série C, Boris, 21 minutos em João Pessoa, Botafogo da Paraíba 0, São Bernardo também 0. É o futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. Mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você pelas principais ruas e avenidas de Campinas por toda a região. Valeu demais, galera. Lançamento longo do Emerson. Chegou o Maguinho. Jean Dias não evitou a saída. Era o Maguinho, né, Breno? Quem tentava ali. Ou era o Jean Dias? Era o Jean Dias, Bolis. Tá Ele tentou pegar essa bola, mas a assistente 2 estava em cima do lance. A bola realmente saiu. Tiro de meta já cobrado, 0-0 aqui no Majestoso. Gleger Zorzinho, eu quero ouvi-lo. 22 cravados, olha a Ponte recuperando. Gé por dentro, Elvis de primeira bola, bola para Dudu, que pisou na bola quando tentou invadir a área. Eu dizer o seguinte, viu, Gleger, não aconteceu nada, né? Com 22 minutos, absolutamente nada no jogo, hein, Zorzinho? E o jogo promete isso até o final, né? O Ponte tem que aproveitar um pouco mais as chances, pressionar um pouco mais. Eu esperava o Tombense um pouco mais atrás, mas eles vêm numa linha média quase alta, pressionando, tentando neutralizar as jogadas da Ponte, e precisa pressionar, e precisa botar pressão no time adversário. A Ponte está muito morosa, esperando, né? Toca daqui, toca dali, né? De lado e para trás. Não, tem que ser mais aguda, mais efetiva para botar pressão no time do Tombense. Um abraço para o Gilberto Duarte, né? São os nossos ouvintes de forma interestadual e também internacional. O Gilberto tá lá em Itatiaia, no Rio de Janeiro, com a Band e a Macaca Querida. O Carlos de Maringá, Fabrício Teixeira tá aqui, já registrei. Roberto Santos, vamos lá, Macaca, 3-1 neles. Alexandre Lima está em Porto, Portugal. Olha a Macaca chegando por dentro. Lucas Cândido dominou, puxou para a canhota, limpou, disparou, pega no centro do gol, Matheus. Faz firme defesa e foi o primeiro chute a gol da Macaca no jogo Band Beretta. E foi dele, né? O gol na última rodada e justamente chutando de fora da área. É isso que a Ponte precisa fazer. Mas nessa o chute saiu fraco. O goleiro Matheus ficou com ela, 0-0 aqui no Moisés Lucarelli. Tá no protocolo aqui, Gleger. Quer conceituar a defesa ou não? Não. Bola para Rafael Silva, domina, ajeita para o time do Tombense, espera o contato e o contato chega. Foi do Arthur para cima do Rafael Silva no círculo central, o jogo tá parado. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o seu orçamento. Vamos bater 24, primeiro tempo 0-0, é o futebol da Rádio Bandeirantes, é o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol. Hoje lado a lado com a Macaca que pega o Tombense, é a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Jansson recua para Matheus, Matheus por dentro para o Mila, ele recolheu o domínio dentro da grande área, acompanhado pelo Lucas Cândido que agora vai para cima do Jansson, Diego para Matheus, Matheus dentro da grande área, Elvis pressiona, bora, Macaca aperta, belisca, tenta recuperar, e o Jansson com isso dá um chutão para o campo de ataque. O outro pegou a falta do Emerson para cima do Rafael Silva. O Emerson está dizendo que foi seguro, mas claramente foi ele quem segurou o Rafael Silva. O jogo está parado, um pouco depois da risca no meio campo, e o árbitro está pedindo calma para ele, né, o Breno Beretta? Exatamente, a arbitragem na Série C é muito confusa, muito complicada. A gente já falava isso ontem no jogo do Guarani e hoje não está sendo diferente no jogo da Ponte Preta, né? A falta está marcada, camisa 5 do Tombense não tem pressa para cobrar. E o VAR só a partir da segunda fase, né? Exatamente, só a partir da segunda fase. Que é uma coisa boa, pelo menos, né? Na segunda fase, porque aí serão disputas, né? Jogos decisivos. Serão 6 jogos no caso da Ponte. Hoje, se classificando na segunda colocação, ela jogaria primeira fora, em casa e fora, né? Terminaria em casa. Primeira fora, pela primeira rodada, e na sexta rodada terminaria em casa. Seria essa a sequência da Ponte. Já eu trago nesse momento quais seriam os grupos da próxima fase da competição. O primeiro pega o quarto, o quinto e o oitavo. Segundo, o terceiro, que é no caso da Ponte. Segundo, o terceiro, sétimo e sexto. Seriam os grupos da próxima fase da competição. Turno e retorno, 6 jogos. Ao final dos 6 jogos do quadrangular, os 2 melhores garantem o acesso e permanecem na disputa pelo título da Série C. E o objetivo, né, Bolis, da Ponte é ficar entre os 4 primeiros, porque os 4 primeiros justamente decidem em casa. Ah, não tenho dúvida alguma. Aqui o jogo tá parado, o árbitro pegou mais uma falta no jogo, falta cometida pelo Dudu. Saiu até a chuteira ali do jogador, não saiu um tucho de grama.
a placa ali de grama do estádio Moisés Lucarelli. O Dudu vai lá, levanta o seu companheiro de profissão, mas o time do Tombense já deu aquela encostada. É aquela velha história, né, ô Tigrão? Ele chega, o Dudu, cara, é um fio desencapado, né? E ele tá pendurado, hein? Então, esse tipo de falta no meio campo ali, Tigrão, era necessária essa falta, esse combate que o Dudu fez e cometeu a falta dura para cima do jogador do Tombense? De jeito nenhum. Jogador desequilibrado, né? A estratégia dele é sempre turva, né? Ela é sempre míope do ponto de vista da melhor decisão. Parece que ele não enxerga o jogo. Chegou muito forte, excesso de força. O juiz quebrou o galho dele aí. Podia ter dado o amarelo ou até o vermelho direto. É o Dudu. E o jeito Dudu de ser. É, mas não tenho dúvida alguma. Daqui a pouquinho ele comete mais uma falta, o outro vai lá e vai aplicar o cartão amarelo. Ponte Piranga, CSA Ituano. Esse seria o grupo hoje, né? Nesse momento da Ponte na segunda fase da Série C. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a gourmet, a calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas. São duas para você, hein? No Samarais, na região do Satélite Íris, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba, aqui vem Macaca do Gé pro Arthur, subiu a bandeira. O Arthur estava impedido de novo, Breno Beretta. Ele estava um pouquinho à frente e ficaria cara a cara com o goleiro Matheus. Só que ele daí ele perdeu o tempo da bola e deu um biquinho. Acabou chutando o chão. Não aconteceria nada, mas o impedimento está marcado 0-0 aqui no Majestoso. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 28 minutos, primeiro tempo. É o futebol da Bandeirantes. Timaço de Carlos Batista. É a Bandeirantes Campinas, 11ª rodada da Série C, de um total de 19 nesta primeira fase. Ponte Tombense 0-0, Etu Pinheiro. Amanhã, hein? Olha o Flu-Flu. Renato Gaúcho vai entrar com 3 zagueiros. Tem dúvida na lateral direita, dúvida na lateral esquerda, mas uma coisa é certa: Hércules, o herói dos 2 outros jogos, no lugar de Martinelli suspenso. Bandeirantes. E quem está sempre nos ouvindo, nos acompanhando, com a sua audiência qualificada, é Edivaldo Tits. Alô, Tits! Uma das vozes mais conhecidas do interior do Brasil, tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Sai jogando o time da Ponte com o Emerson Santos, que recolheu o número no primeiro terço do campo, tem o Wanderson com opção. Fizeram um passe esticado, o Jean Dias está aberto lá na ponta direita, para ver o passe curtinho para Wanderson. A bola chega agora no Maguinho. A Ponte ataca nesse primeiro tempo pro gol do portão de entrada. Sai da ponta, vem pra aí, tocou mal, né, Maguinho? Tocou na fogueira. Chegou Mila para fazer o corte. Recupera a posse no time do Tombense com Kaique. Kaique por dentro para Rickson. Parou, prendeu, olhou, pensou, procurou alguém. O volante do time do Tombense sai jogando direitinho o time mineiro. A bola chegou ali no Jefferson Renan. Carrega a bola pela meia esquerda, soltou para João Pedro, passou na ponta para receber Kaique. Ele leva pro fundo, prepara o cruzamento, trava bem Wanderson. Chega o zagueirão da Macaca, gira o corpo e tira definitivamente. Mas a sobra da bola volta pro time do Tombense, pro time vermelhinho de Tombos. Pontualmente 8 da noite no horário oficial de Brasília. Juizão, não sei não, hein? Já recuperou, mas o outro marcou a falta. A bandeira não marcou, mas quem manda é o árbitro. Ele bateu no peito e disse: deixa comigo, quem manda sou eu. Marcou a falta já cobrada. João Pedro trabalha a bola pela canhota para Jefferson Renan. Tem Zé Eduardo no comando, a bola chega no Mila. Lançamento aqui na ponta, a bola esticada para Léo Pereira. Ele recolheu, dominou por marcação dupla da Macaca com o Arthur. Volta para Brasília, também o Everton Brito. Dominou, girou, soltou, voltou. Léo Pereira recomeça com o Jansson. Por dentro pro Mila. Mila parou, prendeu, olhou, pensou. Elvis na marcação, chega também Lucas Cândido. Toca na bola, sobra da bola para Léo Pereira. Recomeça com o Jansson. É o time do Tombense quem tem a posse de bola. Mila dominou, dominou mal. Recupera a Macaca, Dudu por dentro para Jean Dias, vem para a Macaca, linda finta, escapou, limpou, fintou, carregou, Jean Dias ameaçou bater, marcação para cima dele, do Mila, abertura de novo na ponta, para Elvis, ele cruza, mergulha lá dentro para fazer o corte, Roger Carvalho, tira para o time do Tombense, sai jogando, tentando o campo ofensivo com Jefferson, abertura de novo aqui para a direita para o lateral, Léo Pereira, no campo defensivo ainda, volta na marcação, Everton Brito, Léo Pereira recolheu, dominou, chegou o Brito, dá o bote, tentou recuperar, consegue o passe para Jansson para Mila recua e volta a bola pro goleiro Matheus. Chamou, falou, Breno. Sabe o nome do Mila? Qual é? Não tenho a mínima ideia. Lucas Eduardo Miller. Provavelmente alguém achou difícil chamar ele de Miller, né? Vamos chamar de Mila mesmo.
Pode ser realmente. Ele que foi revelado pelo Grêmio, né? Tô vendo a ficha dele aqui, é gaúcho, foi revelado pelo Grêmio. Bola para Jansson, pro Mila. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, Lucas Cândido dá o bote, mas não recupera, ele volta, a bola para Roger Carvalho. 0-0 com 31 primeiro tempo, com exceção daquele chute do Lucas Cândido, nada, never. Absolutamente mais nada no jogo. Matheus com o pé direito tentou o lançamento, goleiro para a velocidade do Léo Pereira. Nem se tivesse hélice nas nádegas ele chegaria. Mas foi muito forte, a bola saiu, lateral de graça para Macaca. Gleger, e o jogo? Como é que faz para melhorar esse jogo, principalmente para Macaca, hein, Zorzinho? Questionar, né? Tô falando isso desde o começo. Ontem não consegue marcar a saída, não consegue subir as linhas, não consegue botar pressão, né? Não consegue finalizar pro gol do Tombense, né? Tá esperando demais. Tudo bem, pode ser alguma estratégia, tá certo, mas enfim. Agora, 32, quase 33, deveria ter pelo menos dado mais chutes no gol, pressionado um pouco mais o adversário, para sentir, né? O adversário joga tranquilamente no Majestoso. E em questão de chute só foi um que o Gleger, que é o nosso especialista, nem conseguiu conceituar a defesa do Matheus. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Jé briga pelo alto, briga também Maguinho, chega rasgando o João Pedro para cortar, a bola sai. É lateral por time da Ponte bater, já o intervalo, Bandeirantes no comando do Pinheiro. Realmente a temperatura tá caindo, né? Segue caindo aqui no Majestoso. Diogo Silva, volta a bola para Emerson, recolhe, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, empurrou para Wanderson. Tem a posse elevada dominada, o zagueirão tentou passe, outro passe errado no festival de passes errados. E o time do Tombense também se livra da bola. A bola volta de novo pro time da Ponte com Emerson Santos. Ele recolhe, domina, vem carregando a bola, chega até o meio campo, parou, prendeu, ele pensou. Tombense todo atrás da risca do meio campo. Tá difícil para Macaca furar esse bloqueio, essa parede vermelha. Tentou agora o Jean Dias entre as pernas do Mila. Tira a defesa, Lucas Cândido com a sobra. De frente pro gol, carregou, soltou para Everton Brito. Devolveu para Lucas Cândido. Olha, Macaca chegando no cruzamento, ele chegou desequilibrado na bola. Insistiu, Everton Brito tentou recuperar. Voltou para Elvis, entrada na grande área. Puxou, chamou. Jed, primeiro bateu cruzado. Insistiu, a bola fica viva. Saiu do gol, Matheus. E o Elvis está reclamando que houve um recuo. E aí, Breno? Pra mim não, porque acabou tocando nos pés do Gé. Mas veja só, né? O Elvis, sempre que ele pega a bola, ele levanta a cabeça e procura o Gé. Só que essa seria melhor se ele tivesse colocado na área. Tinham mais jogadores da Ponte. Poderia realmente. Segue a Macaca com o de bola. Bola para G Dias. Tem o Gé aberto pela direita, ele para, volta a bola para Maguinho. Maguinho parou, prendeu, ele pensou para Wanderson. 34-0-0 no Majestoso. A Ponte está somando apenas um ponto. Bola para Elvis. Puxado, né, juizão? Puxado pela camisa, ele não deu a... juizão. Aí na frente do árbitro. Ele foi puxado, claro. Eu vi aqui, ó. Uma distância considerável. O árbitro estava na frente do Elvis e não marcou. Incrível. Senhor Daniel Alejandro Hidalgo Blanco de Roraima. Incrível, não marcou a falta. O árbitro, falta clara para cima do Elvis. E na sequência ele marcou. É isso que o Alberto Valentim está gesticulando agora pro árbitro. Foi seguro, meu jogador. Claramente foi. Não deu porque não quis. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade é Desktop. Planos a partir de R$ 79,99. Desktop, sempre ao seu lado. A Desktop que está ao lado da Macaca, patrocinadora oficial do time da Ponte Preta. A Desktop estampa sua marca na camisa da Macaca. Bola para Jansson, a gente termina para o time do Tombense, abertura pela direita para Léo Pereira, 35-0. É o sinal da Bandeirantes, a falha do Arthur, mas houve a falta do Rafael Silva para cima do Arthur, o jogo tá parado, é falta para Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 35 cravados, primeiro tempo. Errou de novo o Atro, hein? Falta clara em cima do Dudu, levou um pontapé, ele marcou a falta do Dudu que segurou a bola. Tá mal no jogo nesse momento o Daniel Blanco. Confirmando aqui Majestoso, Ponte Tombense 0-0. Quem nunca está mal é ele, Edu Pinheiro. Depende, né? O Dudu mexe com meus hormônios. Ele tá pendurado, hein? Né? Tá pendurado o Dudu. E qual é a chance dele estar fora no próximo jogo? Olha, eu não digo no próximo, mas segundo o Oswaldo Souza, 74%, no outro tá fora. Operário 1, Chapecoense 0, segundo tempo, 21 horas tem América Mineiro e Atlético, que é a Série B do Brasileiro.
Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o futebol da Bandeirantes. Tô achando que o Dudu, Edu, tem que passar lá naquele nosso amigo, né? Zé Pilintra. Tem. O Zé falou pra mim. Deveria ter passado, né? Traz ele aqui, tá? Mas vamos ver. Ponte para ataque, Gé dominou, escorregou, perdeu a bola, Ponte recupera com o Dudu, pra Elvis de frente pro gol, dominou, passou o Dudu, sobrou na direita, vem o Macaca, Jean Dias bateu cruzado para Dudu, sobrou pra Elvis, a bola ficou viva e ninguém conseguiu finalizar. Incrível, que chance a Ponte perdeu, Breno Beretta. E tinham 3 jogadores da Ponte Preta juntos, né? O Dudu, o Everton Brito e o Elvis, só que nenhum deles conseguiu chutar a bola pro gol. Ela ficou pererecando na zaga e, por sorte do Tombense, essa bola não sobrou para os jogadores pontepretanos. Se safa os Tombense de tomar o primeiro 0-0 no Majestoso. Você viu aí, né, Tigrão, quando a Ponte deu uma acelerada, nem acelerou tanto assim, só deu uma acelerada, chegou e quase a Macaca abriu o placar. A Ponte tem uma cadência irritante, né? Jogadores num ritmo muito lento. Tem que ter deslocações, deslocamentos, movimentação. Você está jogando contra um time fechado e tenta entrar todas por dentro, todas as bolas centralizadas, não funciona. Ponte não usa as beiradas. Quantas vezes o Arthur foi no fundo? Quantas vezes o Jean Dias foi no fundo? O Maguinho, o Everton Brito, nenhuma. Até agora, quase 40 minutos, um traque do Lucas Cândido e mais nada. Mais uma vez jogando mal em casa a Ponte. Lançamento para Rafael Silva, incompleto, impedimento, o jogo está parado no Majestoso. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. Já o intervalo, Bandeirantes no comando de Edu Pinheiro. 0-0 aqui no Majestoso. São as emoções da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Para você ligado pelo YouTube, a Série C, a Série B, objetivo da Ponte no ano que vem. Você ligado pelo YouTube, quase 400 aparelhos conectados. Não esqueça, deixe o seu like. Ainda não inscrito, se inscreva no canal Rumo. Estamos muito próximos de atingir 55 mil inscritos. Arthur por dentro para Elvis, de primeira abriu na canhota para Everton Brito. Tá no mano a mano. Encara a marcação, Léo Pereira afastou, levou pro fundo, bateu cruzado, a bola passa por todo mundo, sobra a entrada na grande área, tira de qualquer maneira o Mila, voltou para Wanderson, domina a Ponte todinha no campo de ataque, abertura do Jean Dias pro Gé, já saiu da área, recolheu, dominou, parou, pensou, puxou a bola, Kaique na marcação, até perder, não é muita sua, né, Gé? Toque vai pra área, se manda pra área. De qualquer forma, ele ganha a lateral que o Maguinho vai cobrar. Lá pela direita, o árbitro está dizendo que são 2 passos para trás. Ele cobrou. A Ponte que ataca pro gol do Portão de Prata. Nesse primeiro tempo tem a posse de bola dominada lá pertinho da galera. Recolheu, dominou Maguinho. Maguinho para, prende, olha, pensa, observa entre as linhas para Elvis. Elvis recolheu, dominou, passa Jean Dias. Recebeu, levou pro fundo, prepara o cruzamento, bateu cruzado no campo, acabou. A bola foi saindo, né? Até sair, mesmo assim o Jean Dias bateu, mas a bola já havia ultrapassado a linha da linha de fundo. Tá marcado o tiro de meta, hein, Breno? Exatamente. Tá faltando os jogadores da Ponte, Boles, levantarem a cabeça, né? No lance anterior, o Everton Brito não levantou a cabeça, tocou pro jogador do Tombense. Agora o Maguinho não levantou a cabeça, acabou chutando para fora. E o Tombense não tem pressa para fazer a cobrança de tiro de meta. 0-0 no Majestoso. O Tombense segue jogando lá em Tombos, né? No Almeidão, né? Exatamente. Teve um período que jogou a próxima rodada vai ser lá também. Estive lá 2 vezes, é longe, hein? A logística, meu amigo, não é fácil. Vem Ponte, Elvis, uma bomba pra fora. Agora pegou bem na bola o Elvis ali na dividida do Everton Brito com o Rickson. Sobra da bola pro Elvis, ele encheu o pé, mas a bola subiu, foi embora pela linha de fundo. O Everton Brito tá caído, bebê. Foi numa dividida com o camisa 5 do Tombense, o Rickson. Ele tá caído e o árbitro ajudou ele a se levantar. Tiro de meta vai ser cobrado, não tem pressa para fazer a cobrança. Você falou de tombos, Boles. Eu acredito, eu preciso pesquisar, mas na Série B eu acho que eles não podem mandar jogos lá, viu? Jogou em Muriaé, né? Muriaé é uma série. Não, mas jogou contra a própria Ponte, né? Teve uma vez que a Ponte foi lá e ganhou por 1-0. A Ponte precisava ganhar, a Ponte foi lá e ganhou. Foi em 2000 e o Tombense caiu, o ano passado disputou. O Tombense caiu com a Ponte, né? 2024, a Ponte de 2023, a Ponte precisava 23. ganhar. 23, ganhou com um gol de falta. Gol do Elvis.
de falta no finalzinho. Bola bateu no arco, tá querendo participar do jogo. Elvis pra Jean Dias, cortou, limpou, fintou, travado, voltou pra Elvis, que domina mal. Chegou Rafael Silva para recuperar a posse de bola. Na sequência do lance, Lucas Cândido foi para a dividida, tocou na bola, a bola saiu, o árbitro está apontando. É lateral para o time do Tombense bater. E aliás, foi um gol importante naquela ocasião, né, Tigrão? Gol do Elvis. Salvou a Ponte do rebaixamento. A Ponte teve uma sequência de resultados ruins, daí chegou o Brigatti. Primeiro jogo aqui perdeu para o Avaí e depois conseguiu uma sequência de resultados positivos que culminou com a permanência da Macaca à Série B do Campeonato Brasileiro, mas no ano passado não teve jeito, né? Acabou caindo para a Série C. Everton Brito tenta, foi puxado, seguiu no lance, ganhou lateral, a bola saiu, o outro marcou a falta. Um pouco depois da risca no meio campo, estamos caminhando para o final do primeiro tempo, 0-0 no Majestoso. Será que vai ter manutenção da Sanasa no seu bairro? Pode deixar que a Sanasa manda SMS avisando. Sanasa! Ô Boles. Chamou, falou, Breno. Eu já pesquisei, o Tombense ficou 1 ano e 7 meses longe do estádio Almeidão em Tombos, justamente para fazer reformas, porque não podia mandar jogos da Série B por lá, por isso que mandava em Muriaé. Que não é tão longe assim, né, de Tombos, mas a logística também é bem dificultosa para os times que vão jogar contra o Tombense lá em Tombos. Uma cidade turística pequena, né, tem muitas cachoeiras, mas para chegar em Tombos, meu amigo, não é fácil não, principalmente de língua preta. Sai jogando no campo defensivo o time do Tombense com o Rickson. Deixou para João Pedro. A Ponte morde, belisca, tenta recuperar a posse de bola com a marcação. A linha alta, mas não consegue. João Pedro leva melhor, sai driblando todo mundo. Tentou bater por dentro para Jefferson, tirou a defesa. Jean Dias vai receber. Fechadinho estava o Tombense. Jean Dias, o passe era Everton Brito livre no corredor. Ele tentou o Dudu. O Dudu está jogando com o Manguito no braço esquerdo. Explique para o ouvinte que é o Manguito, Breno Vereda. Manguito, eu vou explicar daqui a pouco, Boles, quando eu pesquisar aqui no Google. Olha a chegada do time do Tombense com Mila, abertura pela direita, tentativa do Jefferson, escapou, invadiu a área, pé canhoto, cruzou para a boca do gol, incrível a chance que o Tombense perdeu com o Zé Eduardo. Incrível, sem goleiro, ele chegou no carrinho, o carrinho também com o Maguinho. Na jogada do Jefferson e Renan, que ganhou do Dudu depois de ter ganho na corrida do Arthur e cruzou rasteiro. Faz e me abraça. O Eduardo chegou no carrinho, ele tocou na bola, a bola subiu. Na melhor chance do jogo e foi do Tombense, Breno Beretta. E ele estava com o gol aberto, né? Se não fosse o defensor da Ponte Preta marcando em cima, provavelmente ele não chegaria caído e faria o gol. A Ponte se safa de levar o primeiro, tem jogador do Tombense caído, Léo Pereira caído mais uma vez, pessoal aproveitando para tomar uma aguinha, conversar com os dois treinadores. 0-0 aqui no Majestoso. Só para explicar, o Manguito usado pelo Dudu tem aquela camisa, antigamente na época do Gleger, né, lá atrás era a camisa térmica, lembra? Hoje é aquela camisa colada embaixo da camisa de jogo. Eu não sabia que chamava Manguito, viu, Boris? E o Dudu só usa no braço esquerdo, como o Rafael Veiga, é muito comum também nos Estados Unidos, né, na NBA. É isso que está usando ali o Dudu. O Gleger, provavelmente a gente vai terminar o primeiro tempo sendo o Tombense o dono da melhor chance do jogo. É bem provável, né? Que chance, né, de perder o Tombense embaixo do gol. Isso a Ponte é muito lenta, né? Muito morosa. E aí dá espaço para o time adversário, dá espaço para o time visitante. Quase que sai o primeiro gol. A Ponte precisa voltar com uma postura extremamente diferente para o segundo tempo, senão o jogo não vai sair disso aí, ó. Placar de 0-0 do Majestoso. Vamos chegar a 45. O quarto árbitro já está prontinho para levantar a placa. Tá aí o toque de 45 nesse momento. O árbitro sobe a placa. Mais 3. Determinando os minutos que serão acrescidos. Mais 3. Vamos até 48. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. 0-0 aqui no estádio Moisés Lucarelli, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com esse resultado, a Ponte está somando um ponto. Volta à segunda colocação de forma isolada, né? Com os resultados da rodada, alguns times encostaram com 20 pontos. Caxias venceu, tem 24 pontos, está chegando a 21. Recupera a posse de bola agora o Dudu, foi bem. Deixou para Elvis no corredor, para Everton Brito, tentou passe curto. Ih, rapaz, o Gé chegou e atingiu o Jansson, hein? Foi para a dividida, quando o jogador estica a perna, ele acaba atingindo o seu companheiro de profissão, no caso o Jansson,
E o banco de reservas do Tombense imediatamente se levantou os integrantes pedindo cartão pro Zé, hein, Breno? Exatamente, Boles, mas não vai dar cartão. O árbitro é muito de conversar e não é de dar cartão. No lance, logo depois, né, que aconteceu essa falta, um bate-boca muito forte entre o Elvis e o árbitro, porque o Elvis estava pedindo uma falta pra cima do Gé. O Elvis foi pra cima dele e ele não fez nada, só conversou de igual para igual e também não deu cartão, Boles. E essa situação começou depois daquela situação que o árbitro não marcou a falta pra Ponte, quando claramente o Elvis foi puxado, né? Foi puxado pela camisa, ele não deu a falta. Bola para Dudu, recebe e domina, finalzinho do primeiro tempo, 0-0, insiste no lance, toca na bola, tá valendo, segundo o árbitro, Lucas Cândido fica com a sobra do campo defensivo, ele volta no primeiro terço do campo para Arthur parou, prendeu, olhou, pensou, bora Macaca, tentando o gol nesse finalzinho do primeiro tempo, a bola chega no Wanderson, com um pouco mais de liberdade, o zagueiro empurra na ponta para Maquinho, já se mandou Jean Dias, Maquinho recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou no comando para Gé, saindo bastante da área, já protege, empurra na ponta para Jean Dias, parou, prendeu, encara, marcação do Kaique, para Elvis na meia direita, Elvis para Jean Dias, tentou devolução, passe foi errado, Elvis insistiu e cometeu a falta, foi só no corpo do Kaique, o jogo tá parado, e tanto que reclamou que vai receber cartão, né, Breno? Agora ele deu o cartão pro Elvis, porque no lance anterior o Elvis foi pra cima dele, agora o Elvis foi pra cima da bandeira e acabou tomando cartão amarelo, e é bom ele não reclamar mais, porque já vai pro chuveiro mais cedo, né, Boles? Tem que ser um chuveiro bem quente porque tá frio. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, você encontra essas saborosas linguiças da Seara no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Chamou, falou, Tigrão. Eu não voltaria com o Elvis pro segundo tempo. Ele passeou, ele andou em campo. Pessimamente preparado, lento, previsível, errando passes, errando chute a gol, chegando atrasado e agora amarelado. A gente defendeu a volta do Elvis o tempo todo, mas eu fiz uma ressalva. Eu vou continuar defendendo a volta do Elvis, mas ele tem que voltar a jogar bola. Primeiro tempo dele e do time da Ponte, simplesmente horroroso esse primeiro tempo. Ritmo de coletivo, especialmente o seu Elvis. Eu voltaria com o Serginho para tentar dar uma dinâmica melhor. Mas e se ele voltar e fizer 3 gols? Eu bato palma para ele. Mas não tá afim não, hein? Tá andando em campo. Ainda toma um amarelo por reclamação. Não dá, né? Então sou defensor do Elvis. Mas jogar com o nome não. Eu acho que aí não. Aí tem que ficar no vestiário. E o Atru encerrou o primeiro tempo, tá terminado e terminou, né? Encerrado o primeiro tempo aqui no Majestoso. 0 para Ponte Preta, 0 para o Tombense, 0-0 por aqui. A bola parou de rolar, Edu Pinheiro. Grande Boles, e aí, Breno, público? Um abraço, Breno. Um abraço, Edu, boa noite para você, boa noite para quem tá sintonizando agora na Rádio Bandeirantes também. O público até que é bom, eu acho que tem mais de 3 mil pessoas aqui no Majestoso, viu, Edu? Tem bastante gente na arquibancada, né, no lado oposto das cabines de rádio e de televisão. E tem, de certa forma, bastante gente aqui nas cadeiras, ao lado também, na parte coberta. Eu tô chutando umas 3 mil pessoas, viu, Edu? Como já era previsto. Escalação da Ponte, Breno, por favor. A Ponte tá jogando com Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos e Arthur, Lucas Cândido, Dudu, Elvis, que tomou o único cartão do jogo até agora, e na frente Everton Brito, Jean Dias e também o Gé, Edu. Tá bom, bom intervalo, Breno. Valeu, Edu. Já vou começar com o Tigrão. Atenção, Tigrão, segura. Eu quero só dar um recado aqui importantíssimo, gente. O Centro Cultural Luiz Braille de Campinas vai fazer sábado, agora dia 12, no próximo sábado, Arraiá do Braille. Você não pode perder a tradicional festa julina do Braille, né? Cheia de alegria, música e inclusão. Não paga nada para entrar, paga claro o que você consome. Assim você interage, você vai ver a inclusão, o trabalho que é feito pelo Centro Cultural Luiz Braille de Campinas, que atende e auxilia o deficiente visual. Comida e bebida típicas, traga a sua família. Rua Doutor Antônio Carlos Salles Júnior, 600, ali próximo ao Unip. É nesse sábado, das 11 às 18 horas. Um grande abraço ao Benê
grande ouvinte nosso, lá do Centro Cultural Luiz Braille de Campinas. Oi, Tigrão, 0-0. Agora, esse lance a 43 aí, Dudu estava na marcação lá embaixo, do Jefferson Renan, né? E aí o cara passou, cruzou, que gol, perdeu o Zé Eduardo. O Maguinho, ele estava na marcação do Zé Eduardo, né, Tigrão? Você chegou a ver o replay, Tigrão? O que você achou? Ele perdeu mesmo, Maguinho atrapalhou um pouco. Como é que foi o lance, Tigrão? Achei até que foi o Maguinho que tocou na bola. Achei até que foi o Maguinho que salvou. Poderia ter sido gol contra. Ele dividiu, né? Os dois vão pra bola sem goleiro em cima da linha. Talvez até agora o gol mais feito perdido na Série C, já na 11ª rodada sendo concluída. A Ponte não jogou nada, vezes nada, que é igual a nada. Time previsível, lento, centralizado, errando passes uma barbaridade, não usando as beiradas do campo, demorando para tomar as decisões com a bola no pé, quando retomava, e consequentemente permitindo a reorganização defensiva do adversário, num 0-0 que é injusto para o Tombense. Pelo menos esse teve uma grande chance. Uma grande chance. A maior chance do jogo. Esse é aos 43 que você frisou. E a Ponte escapou. A história se repete, o filme já é conhecido, é replay, é enlatado, a Ponte em ritmo de coletivo. Ninguém jogou coisissimamente nada. O seu Dudu já poderia ter sido expulso. O Jé também. Pisou, foi por cima da bola. Se tem o VAR, estaria fora o Jé e estaria fora o Dudu. Então, um time desequilibrado emocionalmente, desequilibrado taticamente, que não criou nenhuma chance de gol, nenhuma. A torcida não deu nenhum. Nenhum. Uma espingardinha de pressão do Lucas Cândido ali, um traque de fora da área e mais nada. A Ponte presa fácil para o contra-ataque, tomou 3 contra-ataques, poderia ter tomado pelo menos um gol. Sai no lucro a Ponte pela sua apatia, pela sua falta de iniciativa, pela sua lentidão, pela sua falta de confiança e pela sua falta de vontade. O time é lento, ninguém se expõe a nada. O Elvis, mal posicionado, na maior parte do jogo da intermediária para frente de costas, e quem vem com a bola para tentar um passe mais longo é o Emerson, zagueiro. Tá tudo errado. Uma semana, 8, 9 dias de treinamento de sábado retrasado até hoje, até ontem. Nada de novo, nada. Parece que os caras não querem jogar. Então, ou tem uma confusão agora no vestiário, para ver se esses caras se ligam, ou a Ponte vai perder mais uma em casa. Vou repetir. Ou muda a postura para o segundo tempo, ou na próxima, que tiver esse negócio de cara a cara, em cima da linha, não vai por cima a bola, ela vai para a rede da Ponte. Está desenhado o mesmo script das últimas partidas. A Ponte jogando mal, marcando mal, errando passes, tomando contra-ataque e próxima de perder o jogo, e poderia ter perdido parcialmente no primeiro tempo. Ou muda totalmente para o segundo tempo, ou vai ser mais uma grande decepção para o torcedor pontepretano num primeiro tempo, nota 3,5 do time da Ponte. Eduardo. Olha, Newton Cremasco, meu grande amigo, tá no Majestoso lá sofrendo. Edu, que horror que é isso aqui. Segura, Newton, abraço pra você e toda a família aí. Nesse momento empata a Chapecoense, Série B, lá em Ponta Grossa. Operário 1, Chapecoense 1, estamos no segundo tempo. Tem América Mineiro e Atlético 21 horas. Outro jogo aqui da Série C lá na Paraíba, hein? Botafogo da Paraíba 0, São Bernardo 0, intervalo também. Gente, macaquinha, força, vai ter que mudar a postura, que é isso? Ponte 0, Tombense 0, já. Quem? Gleger Zorzin na área, agora 20 e 26. Bandeirantes. A
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Registrado. Pra Elvis de frente pro gol, dominou, passou, Dudu, sobrou na direita, veio Macaca, Jean Dias bateu cruzado pra Dudu, sobrou pra Elvis, a bola ficou viva e ninguém conseguiu finalizar. Incrível, que chance a Ponte perdeu, Bruno Beretta. Chegada do time do Tombense com Mila, abertura pela direita, tentativa do Jefferson, escapou e invadiu a área, pé canhoto, cruzou pra boca do gol, incrível a chance que o Tombense perdeu com o Zé Eduardo. Incrível, sem goleiro, ele chegou no Carrinho, Carrinho também com o Maguinho. Na jogada do Jefferson e Renan, que ganhou do Dudu depois de ter ganho na corrida do Arthur e cruzou rasteiro. Faz e me abraça. O Eduardo chegou no Carrinho, ele tocou na bola, a bola subiu. Na melhor chance do jogo e foi do Tombense. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Muito bem, Gleger, 0-0. Você viu esse lance aí que o Tombense perdeu a 43? Ô, Gleger, você viu? Vi. De novo mostrou na TV. O que você achou, hein? Foi muito rápido, né? Foi muito rápido, mas assim, a displicência na recomposição, né? Na hora de tentar dar o bote para roubar a bola, não pode. A Ponte não pode tomar, jogando em casa, né? Tá passando aí agora novamente o lance, ó. Não pode de jeito nenhum, o camisa 11 ganha, entra na área e ninguém chega. Não, ele ganha do Dudu e cruza, sim, mas eu quero saber se o Zé Eduardo tocou sozinho e realmente foi pra fora, ou se foi prensado com o Maguinho. O Maguinho tava atrás, Edu, ele erra mesmo. Ele erra mesmo. Ele vem ali, o Maguinho, claro que atrapalha, né? Porque o Maguinho dá um carrinho, mas pra mim o atacante tá na frente do Maguinho. O Maguinho disputa, mas não toca.
O Maguinho disputa, mas não toca. Não, o Maguinho não toca na bola. Ele perdeu mesmo. Opinião, não. Perdeu o gol, chutou pra fora, por cima. Tenta dar o carrinho, a bola pega errado no pé e subiu. Era só se ele consegue só deixar a bola bater na chapa, ele faria o gol. O Maguinho tava ali, atrapalhou, não tenha dúvida, mas erro, assim, generalizado do sistema defensivo da Ponte. Muito bem. Boa noite, viu, Edu? Boa noite pra você também, é verdade, Greg. Boa noite. Aí, o primeiro chute foi a 23 minutos, aquele do Lucas Cândido. Teve um remeleixo a 26 aí que... aliás, a 36, que ninguém concluiu, ficou ali. O Dudu me dá uma entrada a 26, já tá pendurado, hein? Aliás, ele deu uma entrada, juizão vista grossa, depois ele fez outra falta, tomou. Ficou por isso mesmo. A 39, o Elvis chutou aí por cima, né? E a 43, o incrível gol perdido pelo Tombense, o Zé Eduardo. O que mais, Glegueira? Edu, acho que você já definiu aí do que foi o primeiro tempo, sem dúvida nenhuma. O Tigrão falou também no intervalo. Concordo 100%, né? A Ponte muito devagar, sabe? Tá parecendo aqueles jogos de festa, né? Pois é. Final de ano, que eu participo ali. Uma perna só, com o joelho só. Não dá, muito lento. lento. Bola lenta, né? O Elvis, pelo amor de Deus, né? A gente fica aqui defendendo a escalação, mas tá louco. Tava andando em campo o Elvis, né? Então o Alberto tenta uma mudança para trazer um pouco mais de pressão. Você vê, olha, escutamos muito pouco falar o nome do Jean Dias, muito pouco. A bola chegou... No Everton Brito, então, nem se fale, né? Então, assim, a bola não chegou com qualidade e a Ponte parece que tá... qualquer hora nós vamos fazer o gol. Mas não é assim que funciona o futebol. Esse marasmo aí, essa desatenção, principalmente a hora que o Tombense sai com um pouco mais de velocidade, não pode acontecer se a Ponte vai acabar perdendo o jogo, hein? Ela que volta diferente, Edu, com uma postura diferente, né, com um time mais intenso, pressionando a saída de bola, jogando o time do Tombense no campo de defesa, porque senão não tem jeito. O Tombense parece estar jogando em casa. Tá linha alta lá marcando a saída de bola, né? E a hora que a Ponte tem a bola, o Tombense tem a bola, a Ponte recua totalmente, não pressiona. Tomara que venha com uma postura diferente o Alberto Valentim, viu, Edu? Agora a Ponte atacando pro gol da Fepasa. Breno, a Ponte voltou, você sentiu, será que dá pra perceber? A Ponte voltou com a mesma formação, viu, Edu? Tombense nada ainda, hein? Eu tô Tombense vendo você, só goleiro. Breno. Tô vendo você, Breno. Tá, eu e Adriano Almeida estamos aqui. Você viu o corte de cabelo novo dele, Edu? O cabelo original, preto original, hein? É original. Original, não tem nada branco, viu, Edu? Tombense todo em vermelho aí. Eu fiz um levantamento rápido aqui. Jean Dias não marca desde fevereiro. Tá indo para 15 jogos sem marcar. Jean Dias. O Gé ficou 5 meses parado. Voltou em Itu, fez um gol. Tá indo para 6 jogos sem marcar o Gé. Everton Brito só fez um gol na Série C contra o Náutico. Resumindo, né? Bruno Lopes tá no banco. Aquele que fez 2 gols em Bauru no dia 5 de fevereiro. Depois disputou 8 minguados jogos, sempre entrando no segundo tempo. Nada depois de Bauru. Gustavo 25, não tá no banco, né, Breno? Gustavo 25. Não tá. E acabou de voltar o Tombense, perguntei pro Raul Cabral, técnico do Tombense, se o time é o mesmo, ele falou o mesmo time. Ou seja, não mudou a Ponte, não mudou o Tombense, Edu. Raul Cabral completando 50 jogos à frente do Tombense. Esse número 2 aí, Léo Pereira, jogou na Ponte em 2020, né? Continuando aqui, ó, o Toró pelo menos fez 2 gols em 7 jogos, não é titular, mas a melhor média é do Toró. E Vitor Andrade foi embora. O São Bernardo fez 10 jogos, nenhum gol. Vai começar o segundo tempo. Atenção, por enquanto 0-0 pro show continuar aqui na Bandeirantes. É o Moço de Piracicaba. Muito obrigado, Edu Pinheiro. Tudo pronto, a bola vai voltar a rolar aqui no estádio Moisés Lucarelli. Agora fica à direita o time do Tombense, à esquerda Macaco, ou seja, a Ponte vai atacar por gol da linha do trem nesta segunda etapa para voltar a vencer em casa, o que não ocorre há 3 jogos. A Ponte que é vice-líder, apita o árbitro. Tem bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes, para você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. O melhor é aqui, ó.
Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol do rádio, tem alegria no povo, então vamos ser juntos para a etapa final. A Ponte em casa, buscando a vitória, buscando voltar a vencer em casa, fora de casa é legal, bacana, precisa voltar a vencer em casa. Mantém o mesmo time no primeiro tempo, o técnico Alberto Valentim. A Ponte tenta a primeira saída para o ataque, foi puxado, o Jean Dias, caiu o cartão, juizão. Tá de brincadeira esse juiz, hein? Camisa 5, aí o Rickson saiu de mansinho, fininho. Esse tipo de falta, ô Breno Beretta, está no manual daquele curso de árbitros. Sabe aquele que o árbitro Será que ele fez? Então, é todo tipo de falta. Que o cara é puxado, o adversário tem que dar cartão amarelo ou não? Mudou a regra? Mas não deu, né? Puxou pela camisa, era pra ter sido amarelado o Rickson. Daí o árbitro, o Daniel, falou o seguinte, é a última. Já era pra ter sido amarelado, né? Não foi. Tanto que o Rickson saiu de mansinho, ele saiu quietinho. Não foi comigo, tô indo embora. Tchau, mais ou menos assim. E aí ficou a reclamação. O pessoal fala que o nível técnico, tático da Série C é fraco, de arbitragem é pior ainda, é pior do que de jogador, né, Bolis? Não tenha dúvida, é muita experiência, né? Ou falta de experiência para os árbitros ganharem experiência. Aqui tenta o time da Ponte, Everton Brito escora de cabeça, muito forte, o passe para o Gé, a bola foi direto pela linha de fundo, é tiro de meta para o Tombense. Olha no Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências, WhatsApp, site, app, abra sua conta no Sicredi. Comecinho da etapa final aqui no estádio Moisés Lucarelli nesta segunda-feira, 7 de julho. A temperatura vai caindo em Campinas e estamos no inverno brasileiro. Bola para Elvis, mata no peito, coloca do terreno, foi para a dividida, perdeu para o Kaique, ainda cometeu a falta. O jogo tá parado, é posse de bola para o time do Tombense um pouco antes da risca no meio campo. 15 graus nesse momento, mas aquela sensação térmica na casa de 12 ponto alguma coisa. Aqui embaixo tá tão gelado, Bolis, pro ouvinte ter uma ideia, sabe quando você vai no mercado comprar aquele suco, Bolis, na geladeira, você abre aquele freezer, tá parecendo isso daqui. O pinguim tá até de luva, né, Breno? Até coloquei um agasalho a mais, tô com 3. Everton Brito tem uma vacilada, perdeu a bola pro Jefferson, consegue o passe pro Rafael Silva, que também vacilou, dançou, e o Jefferson reclama de uma falta, o Arthur não marcou. Dispara pelo setor canhoto, o Arthur vem trazer a macaca, Jé pede na área, marcado pelos zagueiros do Tombense. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, rolou no corredor pra Dudu, boa, bola pra Elvis, marcação dupla pra cima dele, tem ladrão, Elvis. Tem ladrão! E o time do Tombense jogando mal, hein? E na sequência o Elvis não foi pra bola, Everton Brito também não. Estranho, né, cara? Ninguém foi pra bola. E agora o árbitro marcou a falta do Lucas Cândido, que também foi uma falta forte para cima do jogador do Tombense, que está caído, Breno Beretta. Pegou no tornozelo. E daí o árbitro vai dar o amarelo. Amarelo pro Lucas Cândido. Fez ao contrário, né? Um critério totalmente diferente. Essa merecia, na anterior ele não deu. Amarelado Lucas Cândido, segundo do jogo e segundo para jogadores da Ponte. Ele deu o cartão pro Lucas Cândido? Deu. Então, rapaz, que falta de critério do árbitro, é incrível. Quer dizer, puxão de camisa pode, né? Puxão pode, mas outro tipo de falta, não. Aí dá cartão. Reclamação também. Levanta a bola para o campo de ataque, o goleiro Matheus tentou no comando para Rafael Silva, tem 4 gols no Campeonato Brasileiro da Série C, a bola passou por ele, volta para Emerson, recobra o goleiro Diogo Silva, como trouxe a informação, Breno Beretta no primeiro tempo, o Diogo Silva amanhã completa 39 anos, que bola perigosa, hein, Diogo Silva, aniversário é seu amanhã, mas quase ele deu um presentaço pro Rafael Silva. Pra sorte da Ponte, a bola chegou no Arthur pra Dudu, domina, controla a bola, tentou o comando, a bola bateu no Rickson, vai sobrar pra Kaique, que mergulha, recuando pro goleiro Matheus. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade, o máximo do sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Então acesse aromadasерvas.com.br. Tigrão, o Alberto Valentim não mexeu. Você dizia no finalzinho do primeiro tempo que não voltaria com o Elvis. E aí, Tiger? Não voltaria mesmo. Teria tirado o Elvis, teria vindo com o Serginho. Ou de repente, sei lá, qualquer uma outra tentativa aí nesse sentido. Toró. E aí puxando o Everton Brito para vir buscar um pouquinho mais atrás. Mas o Elvis é um jogador acima da média tecnicamente, mas ele vive um momento horroroso, né? Horroroso. E correndo o risco de ser expulso, porque ele chega atrasado toda hora. Já fez uma falta aí
se é um juiz mais chatinho, né? Tô falando no segundo tempo, temos 5 minutos. Eu teria mexido sim. A performance da Ponte foi abaixo da linha da miséria no primeiro tempo. E o time parece que volta igual, né? Então, ou muda, ou daqui a pouco toma um gol, aí vira aquela correria, aquele perereco, aquele desespero. Tomara que não aconteça. Mas tá com um cheiro de tragédia anunciada. É aquele filme recente que o torcedor já viu e cansou, não quer mais ver, vendo o seu time atuar em casa. Bola para Dudu, vem bola Macaca, 0-0. Bola para Arthur, hein? Sempre livre na lateral canhota, ele dispara. Vem trazendo o time da Ponte, campo de ataque, já ultrapassa a linha marcatória, marcado pelo Rafael Silva. Já se livrou do Rafael Silva, abrindo a ponta para Gé. Tá saindo muito da área o Gé, agora houve a falta, hein? Já foi levantado pelo jogador do Tombense. O jogo segue porque a Ponte ficou com a vantagem. Bola por dentro para Dudu. Dudu abrindo a ponta para Maguinho. Agora sim, o Gé mais no meio da área. Maguinho não cruza, prefere o passe para Elvis na meia esquerda. Devolveu na ponta para Maguinho. Maguinho no corredor para Dudu. Dudu empurra na ponta para Everton Brito. Foi para a dividida. Falta. O Bandeira não deu, mas o árbitro é quem manda. Ele apitou. A falta está marcada para cima de Everton Brito. É falta para Macaca. Breno Beretta. E o João Pedro levantou o Everton Brito. Só que o árbitro tá lá de longe, não deu nenhum cartão, né? Falta pelo lado direito. O Elvis tá se posicionando para fazer a cobrança. Quem sabe pode pintar um bom momento para a Ponte Preta, o Boles. É na bola parada, o Wanderson tá indo pra área, o mesmo ocorre com o Emerson Santos, tá por ali o Gé, tem falta para fazer a cobrança. Macaca na bola parada, o torcedor na expectativa, o torcedor que enfrenta o frio nesta segunda-feira, acompanhando o seu time. Vem pra bola Elvis, então capricha que dá, a Macaca na expectativa, Elvis fechado pra boca do gol, subiu lá dentro para afastar. Roger Carvalho afastou, a sobra da bola fica pro time da Ponte. Jean Dias dominou, balançou, encarou a marcação, leva pro fundo, outra finta, ainda Jean Dias traz a bola pro pé direito, cruzou, a bola foi desviada, Matheus saiu do gol, deu um soco na bola, voltou para Lucas Cândido, a sobra fora da área, ele volta para Emerson Santos, se cercado, marcado, abriu na ponta para Lucas Cândido, vai ter que puxar para canhota, chegou rasgando o Rafael Silva. Ele não atingiu o Lucas Cândido, mas assim, foi um carrinho muito forte, né? Ainda bem que não atingiu, e o Lucas Cândido não gostou não do pedido de desculpas ali do Rafael Silva. Cobra o lateral Maquinho para Lucas Cândido pelo setor direito para Maquinho, pressionando de volta a bola para Emerson Santos. 7h50, comecinho do segundo tempo, 0-0. Emerson de novo insiste na ponta para Maquinho, dominou bonito, coloca no terreno, cruzou para Gé, passou por ele, tira Jansson, rebote para Lucas Cândido, dominou, a bola deu uma escapada, tentou controlar, mesmo assim ganhou lateral. Ela desviou no João Pedro e saiu. Lucas Cândido na direita, cobrou para Dudu, se mandou Arthur na canhota, lançamento, que boa bola, Arthur dominou, tá na área, fugiu, voltou, tentou o cruzamento, Maguinho com a sobra, linha lateral da grande área, rolou pra Dudu, pé direito, a bomba, a bola explodiu no jogador do Tombense, rebote fica pro time mineiro, João Pedro carrega a bola, velocidade, vem Tombense, boa bola na direita pra Jefferson Renan, defesa desarrumada, ele domina, puxa a bola, voltou Rafael Silva, bate, bloqueado, ela explodiu no Arthur, sobrou para Everton Brito, agora o contra-ataque do contra-ataque pro time da Macaca, lançado, Gé tá no mano a mano, show mais você, Gé, falta! Dura do Léo Pereira por trás para cima do Jefferson, aliás, para cima do Gé, que é o Jefferson, né? Agora o árbitro esqueceu o cartão para jogadores do Tombense, né, Breno? Para os jogadores do Tombense ele não tá dando nada, até o Dudu reclamou, passou por ele, reclamou, a defesa do Tombense está reclamando também, mais 2 passos e seria pênalti. Uma bela jogada do Elvis para o Gé, e o Elvis já tá ajeitando a bola com carinho. Quem sabe agora, Boles? Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, você encontra essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Pô, mas o cara de pau, Léo Pereira, hein? Fez aquele sinal que acertou na bola. Só se foi na bola do saco do Gé, tá louco. De onde? Da onde? Na bola do testículo. O esquerdo ou o direito? Entrada violentíssima. A bola já tinha passado. E dali, nos bons tempos, queima minha língua, Elvis. Elvis. Falta perigosa para Macaca. Elvis na bola parada, chance para Macaca. Bola ali praticamente no bico da grande área, setor canhoto.
10 minutos de segundo tempo, toda a expectativa do majestoso. O goleirão Matheus no centro do gol. É uma falta perigosa. Elvis, capricha que dá. Elvis vem pra bola. A macacada na expectativa. Vai ser autorizada a cobrança. Falta. Elvis, pé direito no capricho. A bola subiu. Não caprichou tanto assim. Ela subiu, foi em câmera lenta. O goleiro só acompanhou. É tiro de meta pro Tombense. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo. Tempo e placar de jogo pra você. 10, quase 11 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo deste, você vai confirmar a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Estádio Moisés Lucarelli, Ponte 0, Tombense também 0, Edu Pinheiro. Olha, a Série B lá em Ponta Grossa, o Giovanni Augusto empatou para Chapecoense a 22 no segundo tempo. Agora 42, Operário 1, Chapecoense também 1. Ah, ele tem cartão no bolso para jogadores do Tombense, viu, Breno Beretta? Agora eu vi. E olha lá o Rafael Silva, rapaz, tá encarando quem? Jean Dias? E o tempo fechou por ali. Jean Dias, Rafael Silva, agora o Dudu, sai daí, Dudu é fio desencapado, sai daí, Dudu, deixa pro árbitro. E aí, Breno? Agora o jogador do Tombense, Rafael Silva. O Rafael Silva mereceu o cartão amarelo, né? Foi ele que tomou o cartão, né, Bolis? Que ele deu um rapa no jogador da Ponte Preta. Eu tô do outro lado, atrás do goleirão. Foi no Jean Dias. Foi no Jean Dias e foi um rapa tão forte que o Jean Dias deu uma pirueta no ar, né? Merecido cartão amarelo, primeiro para jogadores do Tombense. Amarelado, o Rafael Silva. Quer dizer que aquela nossa dúvida foi desfeita. O árbitro mostra, sim, cartão para jogadores do Tombense. E pode marcar mais um agora, mostrar mais um pro Mila. Ele chegou por trás para cima do Everton Brito. Falta já batida pelo Elvis. Solta o jogo para Maguinho. Maguinho com o pé direito, cruzou. Pra Gé agora de cabeça. Subiu o Jansson para cortar. Reclama de falta. A turma seguindo. Nossa senhora, que dividida do Léo Pereira com o Dudu. E quem tocou na bola? Ninguém tocou na bola, né? Foi uma dividida ombro a ombro. E quem levou a melhor foi o jogador do Tombense. Ele é pequenininho. O Dudu é grandalhão, né, cara? E aí, o Breno, a bola acabou saindo lateral pro time do Tombense. Ele é bom de jogada de corpo, né, o Léo Pereira, porque toda hora, ou ele toma a falta, ou ele faz a falta, mas toda hora ele tá caído. E já foi cobrado. E a Ponte tentou recuperar com o Wanderson, solta jogo para Maguinho. Aí Maguinho se livrou da bola, será? Quase encobriu o goleiro, o chutão do Maguinho. Já pensou, rapaz? Se a bola encobre quase, hein? Se vai um pouquinho mais baixo, encobriria ali o Matheus. É tiro de meta pro Tombense. Gleger Zorzinho, esse comecinho do segundo tempo. Pelo menos o jogo tá um pouquinho mais quente, né, Gleger? Melhorou um pouco, né? A Ponte consegue chegar agora, né? É aquilo que a gente tava falando. Precisava de intensidade, né? Ser mais participativa ali do meio pra frente. Muito burocrática a Ponte, mas agora aparentemente voltou melhor no segundo tempo. Você já viu se o atendimento pelo WhatsApp da Sanasa resolve? Então anota aí, ó, 0800 7721 195. Eu repito, 0800 7721 195. É o WhatsApp da Sanasa. Ô, Bolis. Chamou, falou, Breno. Todos os jogadores da Ponte estão no aquecimento aqui no gol, atrás do gol da linha do trem, e hoje estão sendo comandados pelo auxiliar de preparação Giga Gomes, porque o Léo Copertino, que é o preparador principal da Ponte, ele está se recuperando de uma cirurgia no pé. Ah, legal, bacana, valeu o registro. E pertinho do microfone do Giba aí, não deixa ninguém chegar no microfonaço aí, viu, o bebê? Tô protegendo aqui. Boa, segura o microfone aí. Bola pra Wanderson, recolhe, domina, ultrapassa a linha da marcatória, vem trazendo o time da Macaca no comando para Everton Brito, tentou um toquinho pra pegar na frente. Ficou difícil, adiantou demais, chegou Matheus para sair do gol e fazer a defesa. 14 minutos e meio, segundo tempo, 0-0 do Majestoso, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas com o Timácio de Carlos Batista. Mais uma vez em campo, levando a emoção do futebol. Estamos no FM em 85,7, faixa estendida pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, pelos demais aplicativos. Você que está no YouTube, já eu passo pelas redes sociais, pela nossa arquibancada virtual, registrando a sua participação. Não esqueça, deixa o seu like, siga a Bandeirantes também no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas. E de quebra, segue o Bolis lá, @Leandro Bolis 2LS. Para uma das ervas que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade, o máximo sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Então acesse aromadasservas.com.br.
Lateral já batido, bola para Elvis, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, abriu na ponta para Jean Dias. Tem Maquinha com opção. Solta o jogo para Everton Brito, rodopiou, girou para Elvis, aí jogou uma bola quadrada para o seu companheiro. João Pedro toca de cabeça, briga Zé Eduardo, chega na cobertura, Lucas Cândido, recuando para o goleiro Diogo Silva, manda Band Beretta. Já faz uns 5 minutos que o Alberto Valentim está conversando com o Douglas, já a ponte deve mudar. Douglas que é o auxiliar dele. Precisa mexer. Jean Dias, de fora da área, recolheu, puxou para canhota, vai bater pro gol, ele bate a bola, passa à esquerda sem perigo, é tiro de meta pro Tombense. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de Juca pra você. 16 minutos cravados, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo deste emoção, eu confirmo, Série C do Campeonato Brasileiro, 11ª rodada, Moisés Lucarelli segue 0, Ponte Preta 0, Tombense, Edu. Ainda a Série C, olha, gol do São Bernardo lá em João Pessoa contra o Botafogo, Henrique Dourado contra, mas na sequência, empata o Botafogo com Igor Maduro, Botafogo 1, São Bernardo também 1. Placar de 0-0 aqui no Majestoso. O Eduardo José tá ligado. Parabéns ao time da Ponte, Sub-13 campeã. Os meninos desfilaram aqui, né? No intervalo do jogo foi legal demais. Quem mais? Paulo Tancredo, Ponte mal posicionada no ataque. 3 bolas na marca do pênalti, ninguém ali. Jaime Souza, as equipes da Band esqueceram de usar a camisa da macaca, estão torcendo. Não, Jaime, a gente não torce para ninguém, a gente torce para o futebol de Campinas. Sabela tá por ali, tá por aqui também, naquele lance lá da falta, né? O Tigrão disse, queima minha língua, era que o que queria também o Sabela, mas não deu. Segue 0-0, você segue participando, segue interagindo conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. Já teremos mexida ou mexidas no time da Ponte. Lançamento era pro Gé, chegou para fazer o corte, Jansson. Devolve a bola no campo de ataque, chega o primeiro para fazer o corte aqui atrás, Maguinho recupera o Diogo Silva, pressionado pelo Rafael Silva, a bola bateu no Rafael, a bola ficou viva, sai jogando mal o time da Macaca, e o Rafael Silva chegou atropelando o Emerson Santos, ficou caído. Cobrou a falta o time da Ponte, mas não valia, e vem aí o 37 na Ponte. O 37 é o Serginho, tá conversando com o Alberto Valentim, vai pintar a primeira mudança no time da Macaca. No cacuete, ô Tigrão, no monossilábico, quem sai, na sua opinião, ou quem deve sair? Eu tiraria o Elvis. E pra você, Gleguer? Eu acho que ele vai tirar o Everton Brito. E você, Gleguer? Eu também tiraria o Elvis. Vamos aguardar, a placa ainda não subiu, está recebendo as últimas instruções do Alberto Valentim, o Serginho que vai entrar já na Macaca. Bola para Maquinho trabalha a bola do campo defensivo com o Wanderson, vamos chegar a 19, segundo tempo, 0-0 aqui no Majestoso. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, tem a linguiça gourmet, a calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, dá até água na boca, não é? Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Lançado Dudu na canhota, evita a saída, levantou, cruzou fechado, chega Jansson, dá um bico na bola antes da chegada do Matheus, a bola estava na mão do goleiro, faltou comunicação na defesa do Tombense, a Ponte ganha escanteio para bater, e não é o Elvis quem vai sair, Breno. É o Lucas Cândido, camisa 25, ele que já está amarelado, saindo para a entrada do Serginho, sai um volante, entra um meia, escanteio lado esquerdo, Elvis na bola. Ousado Alberto Valentim, já os comentaristas vão falar, a Ponte precisa vencer. Elvis vem pra cobrança lá pela canhota, pertinho da galera, lá na curva. Capricha que dá. É a chance pra Macaca na bola parada. Gé, Wanderson, Jean Dias, todos dentro da pequena área, além do Emerson. Elvis levantou pra boca do gol, tenta o Arthur de cabeça, a bola fica viva, entre quarta defesa. A sobra da bola fica pro time da Ponte com o Serginho, primeira participação, já abre na ponta para Elvis. Pé direito, levantou, subiu pra afastar a defesa. Sobra da bola ficaria pro time do Tombense, sai jogando errado o time mineiro. Já recupera a Ponte, bola aqui na ponta para Gé parou, prendeu, olhou, pensou, voltou, recuou para Maquinho, fechadinho o time do Tombense, a Ponte tenta furar o bloqueio, tenta furar a parede vermelha de Tombos, bola para Maquinho trabalha a bola com o Serginho, 20,
Ponte, 20 minutos, segundo tempo, 0-0. São as emoções da Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta em campo, a Bandeirantes lado a lado com a macaca e com a macacada reunida aqui no Majestoso e em todo o Brasil, curtindo o futebol da Bandeirantes. Everton Brito trabalha pela direita para Maguinho. Maguinho soltou o jogo para Dudu. Dudu empurrou na ponta para Serginho. Olha para a área, preparou o cruzamento, tentou o cruzamento e explodiu no João Pedro. Chega o João Pedro, toca na bola, a bola sai. É lateral para Macaca bater. A Ponte tem pressa. Alberto Valentim, se pudesse, ele cobraria, né? Como foi bom lateral direito, cobraria. Tá ali pertinho dele. Deixou pro Maguinho. Maguinho para Serginho. Serginho para Maguinho. Maguinho volta a bola para Wanderson. Wanderson recolhe, domina, ameaçou o lançamento. Prefere o passe curto para Serginho, que entrou exatamente para isso, para pegar a bola e tentar municiar o ataque da Macaca. Ele ganha a lateral. Tem lateral a Ponte para bater. A bola não sai, ainda sai, mas já volta, então não dá tempo para os comentaristas ainda analisarem esta alteração. A primeira na equipe Ponte Bretana. Bola por dentro para Elvis. Elvis recolhe, domina, se mandou Arthur pela canhota. Boa bola para ele. Chega Léo Pereira na marcação. Para, prende, olha, pensa e observa de novo para Elvis. Um pouco mais recuado no segundo terço do campo. Elvis faz a finta no primeiro, perde para o segundo. Recupera a posse de bola o time do Tombense. Tenta sair da rata do time de Tombos. Lançamento do Mila aqui na ponta para João Pedro. Ele recolhe, domina, fica sem opções do passe e no passe recua para Kaique. Gleger, eu começo com você e esta primeira mexida na Macaca. Tira um volante, né, e coloca um homem de meia para tentar, vai inverter o tripé. Ousadia, como você disse. Eu acho que tá certo, né? Eu teria tirado o Elvis, tá? Até pelo contexto geral do jogo, mas enfim. Vai para cima o Alberto e é o que tava precisando a Ponte. E para você, Valdemir Gomes, o da palavra fácil, essa alteração no time da Ponte. Ele deve prender um pouquinho mais o Dudu, trazer o Everton Brito também um pouco mais por dentro, mais próximo do compartimento de meio. E o Serginho, ele faz ali uma meia, o Elvis a outra. Eu acho boa alteração também, sem problema. Aliás, qualquer um que ele tirasse do time da Ponte, ele acertaria, porque ninguém joga absolutamente nada. Um abraço aqui para Rosmari Santos, pelo Instagram do Boles. Quem mais tá por aqui, ó? O Daniel Farias. Valeu, Daniel, um grande abraço. Batata! Batata Ponte Preta, lá em São José do Rio Preto, ouvindo a Bandeirantes. Hoje eu não esqueci, Batata. Olha o cruzamento para a boca do gol, a bola passou de uma extremidade a outra, sobra na ponta para João Pedro. Vai encarar Maguinho, linha lateral da grande área, setor canhoto, ele volta a bola para Kaique. Um pouquinho mais atrás deixou para Rickson. A indecisão, quem chegaria na bola? Chegou Kaique, tocando para Roger Carvalho. Roger deixou curtinho para Rickson. Rickson por dentro para Jefferson. Jefferson recolheu, domínio, tem Zé Eduardo no comando, se mexe em Rafael Silva. De novo para Rickson, de frente para o gol. Disparou, a bola foi lá na ambulância. É tiro de meta para Macaca. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade. É Desktop. Planos a partir de R$ 79,99. Desktop sempre ao seu lado. Boles. Chama ou falou? Vai mexer de novo. O Douglas, auxiliar, estava conversando com o Alberto Valentim. Já vão pitar duas alterações na Ponte. Tem que fazer duas, né? Porque ele parou uma vez. Vai parar de novo. Daí só tem mais uma parada. São 5 mexidas, mas com 3 paradas. Como mexeu apenas uma vez, né? Uma parada, uma mexida. Vai mexer agora 2 vezes. Toró é um deles. E aqui o Maguinho vai receber. Não vai receber cartão. O árbitro marcou a falta. Toró e os 55. Léo Oliveira, né? Exatamente. Toró e Léo Oliveira. Daqui a pouquinho as duas alterações na Ponte, as duas novidades. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Tem falta, um pouco depois da risca do meio campo, o time do Tombense para bater. Falta já cobrada pelo Mila, soltou curtinho para Roger Carvalho, vem embora o zagueirão, capitão do time do Tombense. Empurra por dentro para Rickson, prende, olha, pensa, observa no corredor para Zé Pedro, para João Pedro. Deixou para Jefferson, entrada na grande área. Boa bola para Léo Pereira, chega cruzando, nem chutou, nem cruzou, mandou a bola na lateral. É lateral de graça para Macaca bater. Vamos às alterações, mais duas no time da Ponte. Breno Beretta vai informar no ar da Rádio Bandeirantes. Vamos aguardar subir a plaquinha do quarto árbitro. Ficou para depois. Dudu vai tirar Dudu. Sair. Eu acho que ele vai tirar Dudu e Everton Brito. Parece que piscou a placa ali do Dudu. Bola para Elvis, Elvis abriu na ponta para Jean Dias, vem para a Macaca, ela pela canhota, vai encarar a marcação do Léo Pereira.
recolheu, dominou agora a marcação dupla, encarou os dois, ainda Jean Dias, demorou para tocar a bola, agora tocou, voltou para Arthur. Arthur empurra na ponta, devolve para Jean Dias, insiste, a macaca na canhota, na área Everton Brito, Jé tentou se livrar da marcação, empurrou pela meia para Dudu, que volta a bola. Bola para Emerson Santos, abre aqui para a direita para Maguinho. Maguinho chamou alguém, ninguém passou. Ele para, prende, soltou curtinho para Dudu, a tabela no 2, voltou para Maguinho, mas não consegue chegar no último terço do campo a macaca. Everton Brito tentou a infiltração do Dudu, atento para fazer o corte e recuperar Kaique para o time do Tombense, tenta a saída rápida, soltou curtinho para Jefferson Renan, parou, prendeu, olhou, pensou com a canhota para Rafael Silva, devolveu para Jefferson. Jefferson carrega a bola, ultrapassa a linha da marcatória, vem Tombense, chega bem Dudu. Desarma e recupera para o time da Ponte. Solta o jogo para Serginho, mas naquela lentidão. Se manda Everton Brito aqui pela direita. A bola chegou no Jé. Jé recolheu, dominou, soltou. Curtinho para Everton Brito. Foi para a área. Jé tem Serginho também pedindo. A bola chegou no Elvis. Elvis parou, soltou. Bolão para Jean Dias, tirou a defesa. A sobra para Jé. Tá na área, limpou, caiu. Pênalti! Penalidade máxima para Macaca. Derrubado, Jé. Quando a defesa tirou mal, a bola sobrou para Jé. Jogador do Tombense chegou seco, já só fez o corte. Ameaçou bater e fez o corte para trás. Foi derrubado, o pênalti está marcado para Macaca, Breno Beretta. Foi igual tirar doce de criança, porque o Jé cortou para o lado direito e o Kaique foi nas pernas dele. Os jogadores do Tombense estão reclamando bastante. Que passe que deu o Elvis, né? Na entrada da área, antes de sobrar para o jogador da Ponte Preta, o Jé. O pênalti está marcado, o Elvis está com a bola debaixo do braço, com carinho, pronto para fazer a cobrança e pronto para abrir o placar aqui no Majestoso, Bolis. É que ele passou a bola pro Jean Dias, mas o Serginho tá em cima da marca penal. Acho que não vai ser o Elvis, não. Ou eles estão ali fazendo aquela segurança da marca do penal. Agora tem dois com a bola, né? Os dois estão com a bola, é isso? Os dois, tem um, cada um tá com uma bola, hein? É comum o jogador ficar em cima da marca do pênalti, mas os dois em cima da marca do pênalti com duas bolas é a primeira vez. Ou o Jé vai bater, ou melhor, o Elvis vai bater, ele tá por ali e deu a bola pros dois só pra dar uma despistada, né? Pode ser. Olha lá, é ele, ó. É ele. Já pegou a bola e vem pra cobrança. O Jean Dias também toca a bola. Ô Tigrão, pênalti indiscutível pra Ponte, né? Desnecessário, porém existente. O Jé tira a bola e o caminhão sem freio vem e atropela as duas pernas do Jé. E pra você, Kleger? Pênalti, claro. Pênalti que o Elvis vai bater. Gol da linha do trem. No centro do gol, goleiro Matheus. Elvis toma curta distância. O pênalti está marcado. Elvis, mãos na cintura, preparado, concentrado. Quadro pedindo para que todo mundo não invada a área, pedindo para que todo mundo saia da grande área. Elvis vem para a bola. Elvis fica concentrado. É a grande oportunidade para Macaca para abrir o placar aqui no Majestoso. A Ponte que quer voltar a vencer em casa diante do seu torcedor. Toda a concentração, toda a experiência. Neste momento, há uma positividade em sua mente para a realização da ação, mas antes de autorizar, os dois jogadores estão se pegando. Na verdade, Madru mostrou cartão pro Jé só, né? Pro Jansson também. A Jansson também. Jé e Jansson. E o Jé tá fora do jogo contra o São Bernardo no próximo sábado. Acho que foi tava pro 4, pendurado. é o 4, viu, Breno? O 4. Ah, foi o 4? Então foi o Roger Carvalho. Elvis vem pra cobrança, é pênalti pra Macaca. Neste momento, uma positividade em sua mente para a realização da ação. Partiu pé direito, Elvis bateu! Gol! Da Ponte! Elvis! Tem a 10 estampada na camisa. Com o manual dos grandes cobradores de pênalti embaixo do braço. Sentiu o goleirão que pulou para um lado, ele só rolou para o outro lado, cantão direito. Aberto o placar do Majestoso. Elvis cobrando o pênalti, coloca lá dentro, faz a festa, galera Ponte Bretana. Então pula. Pula, sai do chão e vibra a macacada. Elvis cobrando o pênalti
tira o grito que estava entalado na garganta do torcedor Ponte Pretana em casa. Olha lá o povo festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou a rede, é gol e é gol da Macaca. Elvis cobrando o pênalti na marca de 29 minutos de bola rolando do segundo tempo, solta o grito, grita forte, grita comigo, Macacada. Tá registrado no majestoso Elvis. Ponte 1, Tom Pense 0, Matheus. Não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede, você nem sequer vai sair na foto. E o detalhe do gol, Breno Beretta. Detalhe pra categoria do Elvis, né? Esperou o goleirão cair pro lado esquerdo e mandou a bola rasteira, forte do lado direito, saindo pra comemorar, jogou as mãos aos céus e comemora o primeiro gol da Ponte aqui no Majestoso. Abre o placar o Elvis, Ponte Preta 1, Tombense 0. A Sanasa é digital, aplicativo novo, site novo, WhatsApp, é uma agência dentro do seu celular, é a Sanasa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Aqui, Majestoso, Série C, 11ª rodada, Elvis cobrando o pênalti, marcou agora há pouco, Ponte 1, Tom Pense 0, Edu Pinheiro. Olha, o Elvis, final agora de julho, completa 3 anos de Ponte, em 34 anos, 16 gols em 113 jogos. Dos 16 gols, olha, 7 de pênalti com esse, 4 de falta, 3 com bola rolando, 1 de cabeça e 1 de rebote de pênalti. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o futebol da Rádio Bandeirantes, é a Macacada fazendo a festa. A Ponte está vencendo pelo placar de 1-0. Tivemos 2 alterações na Ponte. Já o Breno Beretta informa. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o seu orçamento. Quais foram as alterações no time da Ponte, hein, Breno? Saíram Dudu e Everton Brito para as entradas de Léo Oliveira, 55, e Toró, 17. Foram embora Dudu e Everton Brito, entraram Léo Oliveira e Toró. E daqui a pouquinho mais 2 alterações na Ponte. Vão entrar o Diego Tavares e também o Luiz Felipe. E mais 2 no Tombense. Mais 2 não, serão as primeiras. O 22 e o 21. O 21 e o 22 já vão entrar no time de Minas Gerais. João Vitor e Adson. Gleger Sorsim tá lá no placar do Majestoso. Saiu o gol da Macaca. Elvis cobrou bem o pênalti, meteu do outro lado. O goleirão nem saiu na foto. 1-0 pra Macaca. É aquilo, né, o Bolis? Não estava bem no jogo, não jogou muito mal o primeiro tempo. Não tinha encaixado ainda, mas aí, bola parada, toda a tranquilidade, calma do Elvis, deslocou o goleiro, botou a bola na rede. Traz tranquilidade para o time Ponte Pretano. E uma coisa que é importante a gente ressaltar, né? As mexidas do Alberto Valentim, não tenha dúvida de que melhoraram o time. E espero que com essas agora trazidas aí pelo Breno Beretta, a Ponte possa continuar evoluindo, melhorar ainda mais e fazer o mais rápido possível o segundo gol. Vamos com mais alterações, 2 no Tombense, 2 na Macaca, Breno. Tá saindo o Elvis, camisa número 10, é claro, aplaudido pelo torcedor. Entrando o Luiz Felipe, no lugar do Elvis. E saiu o Jean Dias para a entrada do Diego Tavares. Jean Dias, exatamente, a entrada do Diego Tavares, camisa número 35. Eu vou confirmar as 2 alterações. Não, vou te ajudar, tá aqui, ó. Mila, né? Isso. Mila saiu. Entrou 21. João Vitor, 21. Tá. E o 10, Rafael Silva, saiu, entrou 22, Adson. Isso, beleza. Tá registrado, já diria aquele narrador famoso. Rapaz, tem um cidadão aqui na frente, ele é a cara do Gilson Kleina. É o Gilson Kleina ou não, Giba? Parecidíssimo. Mas não é, né? Não é. Pergunta se é. Vou perguntar. Tá bom, obrigado. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabanda e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças de Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Fale do gol e também das alterações da Macaca. Ponte vence por 1-0, Tigrão. Bom, é o seguinte, né? Aí prevaleceu a inocência da zaga, mas a Ponte não tem nada com isso. O Gé limpou, não ia fazer nada com a bola. Tava de costas pro gol e o pênalti foi absolutamente caracterizado. Aí o Elvis bateu bem,
importantíssimo gol, já no adiantado da hora. Eu espero que isso dê tranquilidade para o time da Ponte. Que a Macaca consiga ter menos ansiedade com a bola nos pés, que sinta que a torcida agora vem junto, mais do que já estava, nunca deixou o time, e concentração total aí para não tomar o gol. Eu acho que o Elvis, com a sua baixíssima mobilidade, nesse momento teria pouquíssima utilidade. Vem o Luiz Felipe, que é um cara tecnicamente limitado, mas de muita intensidade de marcação para fechar o setor ali. Nesse momento a Ponte passa a ter o Léo Oliveira, o Serginho e também o Luiz Felipe no meio para tentar bloquear, valorizar essa posse de bola. A vitória é muito importante. A Ponte não fez até agora uma boa partida, longe disso, mas o importante é vencer o jogo, e vai vencendo. Agora concentração total para garantir isso daí. É isso aí, e com a vitória, persistindo a vitória, a Ponte na segunda colocação com 23, se segue colada no Caxias. Próximo jogo da Ponte no domingo, 5 da tarde, fora de casa contra o São Bernardo. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade e máximo sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Trabalha a bola Luiz Felipe, bola perigosa do Wanderson, recuando para o Diogo Silva, dá um bico na bola, estava pressionada ali pelo João Vitor. Levantou para o campo de ataque, a bola saiu, não conseguiu alcançar o Diego Torres, a bola saiu, é lateral para o time do Tombense bater. 36,5, segundo tempo, 1-0 para a Macaca. Gol do Elvis, a Ponte está voltando a vencer em casa depois de 3 jogos. 2 derrotas e um empate. Toró lançado, partiu, Gé, rolou para Gé, posição legal, dominou na área, puxou para o pé direito para bater para o gol, foi desarmado. Na hora H pelo Jansson, recupera a posse de bola o time do Tombense, dispara Adson. Mais o passe curtinho para o Jefferson, Renan parou, prendeu, pensou de novo para Adson. Adson tentou levar para o fundo, marcação do Arthur, encara a marcação, o Arthur vai afastando, né? Oliveira também encosta, ele recolheu, dominou, leva para o fundo, prende, segura, rolou perigosamente na entrada da grande área, a bola fica de graça para Serginho, limpa bem o lance, empurrou para Diego Torres. Vamos, Diego Torres, acabou de entrar, tá ali, fôlego novo, ele empurra pela meia para Luiz Felipe também, que acabou de entrar, acima da Toró também acabou de entrar. Para quem, Luiz Felipe? Que bola, hein? Tirou por ali o Kaique, a sobra da bola fica para o Jansson para sair jogando para o time do Tombense. Vamos entrar na parte final do jogo, 1-0 para a Macaca. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade, é a Desktop. Planos a partir de R$ 79,99. Isso mesmo, está barato demais. Planos a partir de R$ 79,99. Desktop sempre ao seu lado. Placar de 1-0, alô meu amigo Bolinha. Bolinha tá sempre ligado, tá lá em Capivari, terra do grande Orivaldo Coan, o rei de Capivari. Estão sempre ligados, acompanhando o futebol da Bandeirantes Campinas. Não esqueça, você que está conosco pelo YouTube, deixe o seu like, em quase 500 aparelhos conectados no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Afinal de contas, nada substitui a emoção e o imediatismo do futebol do rádio. Bola para Léo Oliveira, atrapalha com Luiz Felipe, ultrapassa a na marcatória, empurrou na ponta para Diego Tavares. Parou, prendeu, olhou, pensou. Todo atrás do time do Tombense. A Ponte está vencendo o jogo, então dá uma cadenciada. Bola para Léo Oliveira. Não pode brincar aí não, meu filho. Chegou o Jefferson na marcação. Consegue o passe no corredor para Arthur. Arthur carrega a bola. Jé pediu no comando. Ele abriu na ponta para Toró. Toró livre, leve, solto pela canhota. Devolveu para Arthur. Linha lateral da grande área. Cruzou para Jé. Vai marcar, bateu. Passa à direita e vai embora. Pela linha de fundo, quase já amplia no majestoso Bandeireta. Essa bola passou lambendo a trave, o canto direito da trave do goleirão Matheus, que já estava batido. Agora 2 alterações na equipe do Tombense, saiu 9, Zé Eduardo, para a entrada do 19, Jupi. E também está saindo o 11, Jefferson Renan. Quem que entrou por 13, aí, 13. O 13 é o Júlio Henrique. Soletre, por gentileza, o nome do 19. Jupi. Não, soletre. J-U-P-I. Jupi. Ah, conforme eu havia anotado aqui, Jupi. E é ele quem dispara lá pelo setor direito. Vem trazendo o time do Tombense para o campo de ataque. Pé direito, cruzamento perigoso nas mãos do Diogo Silva. Tranquilo para fazer a defesa para a Macaca. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi, você conta com especialistas e com um amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. Foi lançado o jogador da Ponte, tá caído ali o Gé, mas o Bandeira já havia marcado impedimento.
Então não valia o ataque do time da Ponte. Recupera o Tombense, vem para o programa de ataque. Tombense que não venceu nenhuma fora de casa. E que permaneça dessa forma, né? Que aí significará que a Ponte, pelo menos, vai vencer nesta noite fria, gelada em Campinas de segunda-feira. Rickson trabalha a bola por dentro com o Júlio Henrique. Deixou curtinho para o camisa 22, o Watson. Foram muitas mexidas no time do Tombense. João Pedro é quem domina, carrega a bola. Diego Tavares se chega na marcação. Morte, belisca também Luiz Felipe. Chega por último para tocar da bola. Diego Tavares, a bola sai e é lateral para o Tombense. 40 minutos de segundo tempo. 1-0, Macaca na frente. Vai voltando a vencer em casa, o que não corre a 3. A 3 jogos. Léo Pereira do meio da rua. Vai bater pro gol. Uma bomba. A bola passa direito e vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo. Tempo e placar de jogo pra você. 40 minutos e meio segundo tempo. E é no tique-tac do tempo de balo desta, você eu confirmo. 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, de um total de 19. Aqui Moisés Lucarelli, o majestoso. Ponte 1, gol de Elvis. Marcado gol no segundo tempo, cobrando o pênalti, gol da linha do trem. 0 pro Tombense do Pinheiro. Ainda a Série C, Bola, segundo tempo de Botafogo da Paraíba 1, São Bernardo também 1. A Ponte agora pega o São Bernardo sábado, né? E terminou na Série B, a Chapecoense marca nos acréscimos com Walter Clar. Virou final, Operário 1, Chapecoense 2. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele que já esteve lá dentro e conhece o riscado. Eu quero ouvi-lo, o que você espera desta parte final do jogo? A Ponte vence pelo placar de 1-0, Gleger. Eu espero que a Ponte tente, claro que para fazer o segundo gol para decretar a vitória, mas também que ela tenha uma solidez defensiva, que se não der para fazer, não vamos tomar, né? Aquele famoso ditado. Não vamos fazer, mas também não vamos tomar. A Ponte tá ganhando o jogo e já tá entrando no funil aí para que ela possa vencer, conquistar uma vitória importantíssima nessa altura do campeonato. O ano passado, o 8º colocado se classificou com 26. Quer dizer, a Ponte está vencendo, chegando a 23 e ainda tem aí muitas rodadas pela frente. São 19 no total. Então a Ponte dá um passo gigantesco visando a classificação à próxima fase. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. E o Tombense tem mais uma alteração. Já a última mexida no time de Tombos, o 17 vem aí. É o André Júnior. É filho do seu André, né? É, filho do seu André. E eu confirmei também, Bolis. Jé de frente pro gol, ele bate, o chute saiu mascado, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta. Eu confirmei com o quarto árbitro se o Jé tinha tomado cartão, aquela hora realmente tomou, então ele tá fora do jogo de sábado contra o São Bernardo. Foi no lance do pênalti, né? Ele ficou exatamente ali. É porque ele aplicou para 2, né? Pro 3, provavelmente pro 3 da equipe do Tombense, desculpa, o 4, né? Você falou que foi o Roger Carvalho. Ele tava ali. Foi pros dois, né? Os dois se estranharam, então o Jé tá fora, é desfalque no próximo jogo. No lance que ele sofreu o pênalti, daí ele ficou antes da cobrança ali, trocando empurrões com o zagueiro do Tombense, o Patrick foi lá e amarelou os dois. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, em Sorocaba. Ica Atacado de Torimitiga, o Tchê, claro, tá sempre ligado no futebol da Bandeirantes. Última mexida no Tombense, foi embora o 5, né? Foi embora o 5, Rickson para a entrada do André Júnior, 17, a última alteração do time do técnico Raul Cabral. E você, Tigrão, o que você espera desta parte final do jogo? Chegamos quase a 44, estamos chegando a 44 do segundo tempo. Eu espero que a Ponte não pisque, que não erre, que valorize a posse da bola. Veja, agora, lógico que está em cima da hora, mas o técnico Raul Cabral do Tombense tira um volante e bota um atacante. Vai lá, não tem mais nada a perder no jogo, vai pra cima. E a Ponte tem que ter maturidade nesse momento. Jogou feio até agora, que continue jogando feio. Sem gracinha, mas com inteligência. Ficando com a bola para não correr risco de ser castigado aí no finalzinho, que a vitória é muito importante. Placar de 1-0, gol marcado pelo Elvis. Amanhã, na programação esportiva da Rádio Bandeirantes, a repercussão do jogo da Macaca, a preparação do Guarani, os times de Campinas
Já avisando a 12ª rodada. Claro, cobertura total do que está acontecendo hoje aqui no estádio Moisés Lucarelli. Nossa área, 11h30 da manhã. O esporte em debate a partir das 17. Amanhã a partir das 18, né? Em função do jogo do Fluminense. Amanhã tem Fluminense e Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes. Então o programa começa às 18 horas e na tela da Band, claro, os donos da bola. Matéria completa desse jogo com as reportagens do Vinícius Abarca e as imagens de Pedro Sardelli devidamente agasalhado. Falta em cima do Gé, cometida pelo André Júnior, subiu a placa, vamos até 51. 6 minutos e 51. Vamos até 51 minutos aqui no Majestoso. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências, WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. Já já, o apito final aqui na Bandeirantes, comando do Edu Pinheiro, Eduzaço. Vai comandar o apito final aqui na Rádio Bandeirantes, a repercussão deste jogo. Tem as notas, o gabarito, os lances. Tem também a coletiva do Alberto Valentim, comentários do Tigrão, do Gleger e muito bate-papo, informação pra você. Olha a Ponte tentando o gol da vitória, Arthur tocou mal, incrível, tocou mal o Arthur por Serginho ali na entrada da grande área. Toró briga, tentou recuperar, recuperou, deixou pra Gé, na área, Gé dominou, passou, recebeu o Maguinho no fundo, ele tenta o cruzamento, a bola desvia. Eu acho que o Gé falou alguma coisa pro Maguinho, o Maguinho tá lá dizendo pra ele, pô, meu filho, eu toquei pra você. O Maguinho talvez... Bom, enfim, aconteceu ali não foi uma confusão porque o Gé, de uma forma tranquila, justificou a sua reclamação para com o Maguinho. O escanteio está marcado, Breno. E o escanteio é pelo lado direito, os jogadores da Ponte não têm pressa para fazer a cobrança. Quem sabe, Boles, o segundo da Macaca para dar um pouquinho mais de tranquilidade. O Luiz Felipe tá na bola. Um segundo gol agora mata o jogo. Segue o Luiz Felipe, deixou pro Serginho. Vem pra cobrança, gol da linha do trem, 1-0 pra Macaca. Serginho na bola parada, capricha que dá. Pé direito, levantou na área, quase a bola chegou no Wanderson, tirou o Jansson. Chegou o Diego Tavares, deu um bico na bola, quase a bola saiu do estádio. Rapaz, se vai um pouquinho mais pra esquerda aqui, teria que dominar teria que dominar no peito e colocar no terreno, hein? Passou pertinho da cabine da Bandeirantes. Aqui sai jogando o time do Tombense com camisa 21, João Vitor. João Vitor soltou para André Júnior. Abertura lá pela direita para Léo Pereira. Já esbarra na marcação do Toró. A Ponte fecha, é a vez da Ponte se trancar lá atrás. Vence o jogo por 1-0. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais pra cidade, o máximo do sabor às suas receitas. Presente dos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Tombense, cruzamento para a boca do gol. Estica a perna, corta Wanderson. A indecisão, ninguém foi pra bola. Agora chegou Léo Pereira. Léo Oliveira na disputa com o Léo Pereira. E na sequência, falta do Gé pra cima do Jansson. O jogo tá parado. Incrível que a bola ficou viva ali. Na entrada da grande área da Ponte, ninguém chegou para afastar. Até que alguém gritou, o Léo Oliveira deu um bico na bola para afastar. De qualquer forma, o Tombense tem falta para bater e a falta vai ser cobrada pouco depois da risca no meio campo, e os dois zagueiros do Tombense estão se mandando para a área. Vem para cima o Tombense na parte final. Vamos até 51, estamos com 48, ou seja, mais 3 minutos aqui no Majestoso. 1-0. A Ponte é quem se defende agora. Vem para a cobrança André Júnior, tentou dar uma fatiada na bola, chegou o Diego Tavares para cortar. Maguinho ficou com a sobra e botou na frente, meteu uma meia-lua para cima do marcador. Diego Tavares foi para a área. A Maguinho soltou para Luiz Felipe. Foi o Luiz Felipe quem fez a jogada. Encara a marcação, linha lateral da grande área, cruzou Diego Tavares para fora. Tava sozinho dentro da grande área. Desviou mal de cabeça, a bola direto pela linha de fundo, é tiro de meta. 1-0 para Macaca. Você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas, ainda dá tempo de você deixar aquele like esperto na nossa transmissão, na nossa live, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A live que vai seguir dentro do apito final, que será comandado já pelo Edu Pinheiro. 49. A Ponte está bem próxima de voltar a vencer em casa. Olha o lançamento do comando, Wanderson escora de cabeça. Diogo Silva com as mãos vai ficar com ela para o time da Ponte neste finalzinho do jogo, Breno. E fazendo uma certa cera o Diogo Silva, ele que também tá pendurado, né? Já o árbitro mostra um cartão para ele. Já cobrou, 1-0, vence a Ponte. O detalhe que agora, com a nova regra, ele tem só 8 segundos, né? A Ponte não consegue mais ficar com a bola, hein? Bola pro time do Tombense, mas é aqui atrás. Quem domina o lateral esquerdo, Kaique. Perto da faixa central do gramado, meteu o lançamento. Pega esse passinho aí, Adson. Até desistiu no meio do caminho.
Saiu do gol Diogo Silva dentro da área, ele puxa a bola para dentro da área para ficar com a bola nas mãos e sair jogando pro time da Macaca. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Gé com o peito, ajeitou pro Tavares, chega o Tavares de novo para Gé, setor direito, vai levar a bola para a linha de fundo, não, prefere o lançamento, bola atravessada, chega no Arthur de cabeça para Toró, mata o peito, coloca no terreno, volta a bola para Léo Oliveira, curtiu para Luiz Felipe, para Léo Oliveira, dominou, protegeu, voltou para Toró, Toró carregou, meteu na ponta para Arthur, Léo Oliveira foi para a área, cruzamento para a boca do gol, Kaique tira, olha, sobra para Certinho, dominou, limpou, dentro da grande área, setor direito para Gé, Gé dentro da grande área, bateu cruzado, espalma, Matheus evita o gol do Gé, manda pra fora, escanteio, Breno. O Gé teve a oportunidade de matar o jogo, só que o Matheus foi muito bem, na meia altura ele meteu pra escanteio. Escanteio pelo lado esquerdo, Serginho vai pra lá, a Ponte não tem pressa pra fazer a cobrança. Essa dá pra conceituar, não dá não, Gleger? Essa dá sim, aliás, salvou o quadro, né? 7,89. Escanteio cobrado pro time da Ponte. A Ponte tem a posse de bola no campo de ataque. Vai terminar o jogo no Majestoso. Bola pra Serginho. Sofreu a falta. A turma mandou seguir. E ele marcou a falta do Serginho. Não, mandou seguir também. Tá valendo tudo. Arthur vem pra disputa. Léo Pereira tira pro time do Tombense. Solta a bola ali. Curtinho, mas acabou! Apita o árbitro. Termina o jogo no Majestoso. A Ponte volta a vencer no estádio Moisés Lucarelli depois de 3 jogos, 2 derrotas, 1 empate, resultados amargos. A Ponte, que é a melhor visitante na Série C, e agora volta a vencer a 3ª vitória em casa na competição. Volta a encostar no líder Caxias, 23 pontos, e encaminha a sua classificação à 2ª fase da Série C. Deu Macaca, gol do Elvis, cobrando pênalti a 29 minutos do segundo tempo. 1 para Ponte, 0 para o time do Tombense. Jogadores vão se reunindo no centro do gramado. Os torcedores vão deixando rapidamente o Majestoso, porque tá frio, né? Noite de segunda-feira. Mas o torcedor vai deixando o estádio feliz, contente, porque a Ponte voltou a vencer. Resultado importante, vitória magra, mas 3 pontos importantíssimos na classificação. Deu Macaca, gol de Elvis, cobrando o pênalti no segundo tempo. 1 para Ponte, 0 para o Tombense, Breno Beretta. Os jogadores da Ponte comemorando bastante, como você disse, Boles, a torcida indo embora também, porque tá muito frio, 14 graus. Caiu mais a temperatura, uma sensação térmica de 10, mas que grande vitória da Ponte Preta, né? Uma vitória que não teve um bom futebol nos 90 minutos, mas foi importante pelos pontos somados, os 3 pontos, porque a Ponte volta a vencer depois de 3 jogos em casa, que a Ponte não conquistava o resultado positivo, né? O Diogo Silva vai ser o primeiro a sair por aqui para falar com a gente. Vamos acompanhar o que diz o goleiro da Ponte. Só agradecer a Deus, nós sabíamos que não ia ser fácil, até pelos resultados que nós estávamos vindo dentro de casa e também pela equipe adversária. A adversária suportou bem, mas tipo assim, não tivemos assim um número grande de finalizações, mas nós conseguimos controlar o jogo e aí nós fomos coroados aí com esse gol do Elvis aí. O importante é estar todo mundo feliz, a gente, nossa família e o nosso torcedor. Tá certo, tá aí o goleiro Diogo Silva, que amanhã faz 39 anos. Goleiro da equipe da Ponte Preta. O Elvis vai sair por aqui. Vou pegar uma palavra do autor do gol da Ponte Preta e capitão da Ponte Preta também. Muito importante nesse jogo de hoje. Deixa eu pegar o Elvis aqui. Ô Elvis, qual que é a importância desse gol, da vitória e de voltar a jogar, você como titular, capitão aqui no Majestoso? Não, importância como um gol pela Ponte Preta, que todos são especiais. E como eu falei da outra vez que a gente empatou em casa, a gente ganhou hoje, mas temos que trabalhar para melhorar bastante. Não muda nada do discurso do jogo passado. No último jogo você ficou de fora, hoje capitão do time. Como é que você vê essa situação? Tem jogo que você entra, joga, hoje como capitão. Como você está se sentindo também fisicamente? Não, estou me sentindo melhor que no Paulistão. É só ver o jeito que eu tô. Até tem horas que eu tô movimentando tanto que acaba errando, coisa que não é normal para mim, mas vou adaptando.
Agora sobre jogar ou não jogar, eu acho que o último jogo só que eu não joguei, eu vinha jogando todos. E aqui não é o Elvis, pelo contrário, desde quando eu tô aqui a Ponte Preta, é o grupo de jogadores. Vai ter jogo que eu vou ficar no banco, vai ter jogo que eu vou ajudar de fora, vai ter jogo que eu vou jogar e ajudar dentro do campo. Respeitando sempre o professor que tá fazendo um baita de um trabalho. O grupo de jogadores e nós estamos muito fechados com a comissão técnica. E eu tenho certeza que só trabalhando a gente vai ir melhorando para chegar na reta final decisiva, que é a reta importante do campeonato, para aí sim estar nas pontas dos cascos e conseguir o acesso, que é o mais importante. Legal, obrigado. Essa palavra do Elvis, palavra de capitão, até porque é essa situação, né? O jogador joga, o jogador é importante, mas o principal é a Ponte Preta. Tem jogadores ali no centro do gramado também, se eu não me engano é o Diego Tavares que tá por ali. Eu acho que ele é o último a sair dos jogadores da Ponte Preta. A gente vai aguardar, os torcedores também saindo felizes com a vitória da Ponte Preta. Hoje 1-0, gol marcado pelo Elvis de pênalti. Jogador importante para Macaca. E os atletas, é claro, já indo para o vestiário. Os atletas da Ponte Preta também a gente vai ouvir a palavra. Deixa eu ouvir o Diego Tavares por aqui. Assim, dá os parabéns pro grupo. Um grande jogo, a entrega que tá louco. E assim, cara, é dessa forma que vão conquistar os 6 pontos. Um ajudando o outro ali dentro de campo, com raça. E que a qualidade técnica, nós sabemos que nossos jogadores têm. Então é continuar, cara, com essa raça aí. Uma grande vitória dentro de casa. Parabenizar também a torcida, que vem nos apoiar aí todo o tempo. Então é isso. Comemorar essa vitória, mas amanhã já começa novamente, pensando no próximo jogo. O Elvis, o Gé, né, suspenso, tomou amarelo. Você acha que dá pra você começar como titular no próximo jogo? Cara, nós vem trabalhando para quando chegar a oportunidade a gente tá preparado. E eu tenho certeza que quem entrar ali no lugar do Gé ali vai dar conta do recado ali e vai dar a vitória para nós. Ô Diego, é difícil dar espetáculo na Série C. O torcedor quer a vitória e quer o time jogando bem. A Ponte já aprendeu a jogar a Série C, na sua opinião? Ah, sim, com certeza. Cara, o torcedor sempre vai esperar o a mais, né? E nós temos que treinar durante a semana para fazer acontecer. Cara, e a Série C é muito pegada. Tem grandes times aí na Série C, cara. Então, todos os jogos vai ser de igual para igual. Então, o grupo nosso tá muito forte. E é isso. Degrau a degrau ali para conquistar as vitórias e conquistar o objetivo principal, que é o acesso à Série B. Tá certo, obrigado Diego Tavares, o último a passar por aqui, jogadores já nos vestiários, daqui a pouquinho a entrevista coletiva do técnico Alberto Valentim. Vitória no Majestoso, a Ponte volta a vencer, 1-0 sobre a equipe do Tombense, gol marcado pelo Elvis de pênalti. Leandro Bolles. Valeu, muito obrigado, Breno Beretta, volta já dentro do apito final, é a vitória do alívio, o torcedor que tá voltando para casa, tá pegando o seu carro, tá voltando, ouvindo a Rádio Bandeirantes aqui, deu Macaca, gol do Elvis, cobrando o pênalti a 29, e o torcedor é um barato, né? O torcedor vai passando aqui, a cabine é próxima de um dos acessos ao portão de saída do estádio Moisés Lucarelli, muita gente cumprimenta, valeu. E aí, Edu, tem até um abraço especial pra você aqui do Eduardo pai e do Juninho filho. Opa, muito obrigado. O Eduardo disse o seguinte, o melhor lance do jogo foi quando o árbitro apitou o final. É isso aí. Um abraço para todos que passaram por aqui, a Patrícia do Parque Industrial pedindo origem, amanhã tem origem na tela da Band nos donos da bola. Pois não. Que é o público e renda? Vamos lá. Vamos lá, o público total de 4.517 torcedores. Um bom público para essa noite fria aqui no Majestoso. 4.517 o público total para uma renda de R$ 72.530. 72.530. Fechou. Tá aí o Breno Beretta atualizando as últimas dentro desta grande jornada esportiva. Aqui venceu a Macaca. Gol do Elvis. A Ponte volta a vencer após 3 jogos no estádio Moisés Lucarelli e volta também a encostar no líder Caxias 24, Ponte 23. A Ponte com esta vitória encaminha a sua classificação à próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C e permanece, claro, com o acesso, o sonho do acesso para voltar pelo menos à Série B do Campeonato Brasileiro. Fique ligado aqui na Bandeirantes, na sequência vem aí Etu Pinheiro comandando o apito final e até já!
Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Edu Pinheiro. Público, 4.572 mil de renda, segunda-feira fria, gol do Elvis de pênalti, Ponte 1, Tombense 0. Já começo com Gleger Zorzin, a Ponte segunda colocada com 23 pontos, líder Caxias com 24, terminou na Paraíba, Botafogo e São Bernardo 1-1, a Ponte agora pega o São Bernardo, o Guarani é o 10º colocado com 15. Olha, 23, a Ponte tem 8 jogos, todo mundo tem 8, são 24 pontos que vai disputar. Diz a lenda que com 26 a 29 se classifica a próxima fase. Olha, primeiro tempo, nada a acrescentar, a não ser aos 43, o gol que o Tombense perdeu, Zé Eduardo, bola cruzada, pequena área, Zé Eduardo se atira, goleiro da Ponte já batido, ele conseguiu, a bola foi por cima. No segundo tempo, a 25, o Gé sofre pênalti de Kaique. A 28, o Elvis cobrou, sem problema, muito bem cobrado. E na sequência, o Gé toma amarelo, é o terceiro, não pega o São Bernardo. Oi, Gleger, Ponte 1, Tombense 0. Edu, é importante deixar claro, né, que a Ponte é vice-líder da competição. É uma vitória importantíssima, mas realmente o futebol... A Ponte ficou devendo muito, principalmente no primeiro tempo, né? Não jogou absolutamente nada. A Ponte, num esquema que nós aqui concordamos, que o Alberto tinha que mudar, que tinha que sair daquela opção dos 3 zagueiros e partir para 2 zagueiros, um 4-4-3-3, um 4-3-3, em alguns momentos num 4-4-2 com 2 linhas de 4, 2 jogadores à frente, que a grande maioria das vezes também a Ponte se posicionava, principalmente quando não tinha bola, com 2 linhas de 4. Mas assim, Edu, é a Série C, né? Série C é complicada, é complexa, é difícil, é complicado. Você vê esse time do Tombense aí, é um time que tá lá embaixo na tabela, mas aí, ó, dificulta, né? Atrapalha, e aí o que vale, sem dúvida nenhuma, é a bola na rede, é os 3 pontos. Nós estamos aqui para analisar a performance? Claro que nós estamos. Agora, o Bolis traz um dado que é importante, né? A Ponte faz 23, né, Edu? 23? Isso, 23. 23 pontos. Assim, tá muito próxima já de decretar sua classificação, que é o primeiro objetivo. Ah, mas aí, com essa performance, na classificação, nas 2 chaves de 4, aí tem que jogar mais que isso. Tá, mas isso aí todo mundo sabe. Todo mundo sabe isso. Agora, o que vale é o 3 pontos. O objetivo é buscar a classificação. E a Ponte tem feito isso. Ganhou fora de casa, busca
um resultado importante jogando em casa agora, que é os 3 pontos, mesmo, vou repetir, não fazendo um bom futebol, o que vale é os 3 pontos, e a gente tem que parabenizar, né, pela dedicação, pela entrega, pela garra, e também eu queria parabenizar o Alberto Valentim, que no segundo tempo teve uma leitura interessante, mudou, a Ponte foi mais efetiva e conseguiu ganhar o jogo, Edu. Muito bem, vamos lá, Tigrão. Ponte 1, Tombense 0, público 4.500 com 72 mil de renda. Elvis e pênalti 28, segundo tempo, 1-0, Tigrão. Meus amigos da Bandeirantes, uma vitória importantíssima da Ponte. Se formos analisar o desempenho, teremos que dizer que a Ponte não foi bem. Não apresentou um futebol vistoso, um futebol de criação, de velocidade, a ponto do goleiro do Tombense ter feito uma defesa. Teve uma no primeiro tempo que eu vou desconsiderar, que foi praticamente uma bola atrasada num chute de fora da área, um traque ali do Lucas Cândido. E no segundo tempo inteiro, nenhuma. Foi fazer uma defesa aí sim importante, já nos acréscimos, 48 minutos, num chute sem ângulo muito forte do Gé. Ele esticou o braço e evitou aquele que seria o segundo gol da Ponte. Então o desempenho foi fraco, o time no primeiro tempo não existiu, lento, previsível, tocando lateralmente, preocupando o seu torcedor, e poderia ter tomado um gol num lance incrível de uma bola de linha de fundo, que o Dudu deu o bote, cobrindo ali as costas do Arthur, errou o bote. O jogador que ganha a jogada leva no fundo, cruza para trás, cruza praticamente entre a linha da pequena área e a linha fatal do gol. E aí entra o Zé Eduardo, número 9. É bem verdade que pressionado pelo Maguinho, que fechava para cobrir. E por incrível que pareça, ele contrariou a lei da física, que a bola foi rasteira. Ele se joga da bola no chão e ela bate nele, dividindo com o Maguinho, e cobre o gol. Ali era impossível essa bola subir mais de 2 metros praticamente em cima da linha. Mas a Ponte foi bafejada pela sorte e foi para o vestiário com 0-0 em um primeiro tempo completamente sem nenhuma inspiração. Veio o segundo tempo, não teve nenhuma mexida para início, e depois o Alberto começou a mexer na equipe, fez algumas alterações interessantes, como por exemplo o Serginho no lugar do Lucas Cândido. A Ponte passou com essa alteração a ter um pouco mais o manejo da bola, a ficar mais com a bola, com mais qualidade. O Serginho tem um passe melhor, então ele tirou um volante e botou um meia, mas que também se adapta bem vindo de trás com a bola. E aí foi mexendo, Léo Oliveira no lugar de Dudu, depois o Diego Tavares no lugar do Everton Brito, Toró no lugar do Everton Dias, do Jean Dias, perdão, e por fim o Elvis, quando a Ponte já ganhava por 1-0, o Elvis cansado, a Ponte ganhando, ele vem com o Luiz Felipe para aumentar o poder de bloqueio e de marcação no setor de meio campo. Então foi um jogo de um pouco mais de intensidade, mas sem criação da Ponte no segundo tempo, de um primeiro tempo apagadíssimo, mas onde a Ponte fez para o gasto. Ela precisava ganhar o jogo, ela precisava quebrar essa sequência negativa de 3 últimos jogos em casa, com 2 derrotas e 1 empate. E quebrou. Este é o fato relevante, este é o fato mais importante. Há que se falar em justiça? Não. Justiça no futebol é bola na rede, o gol foi de pênalti, o pênalti ficou caracterizado em cima do Gé, para mim desnecessário, chegou sem freio o zagueiro, o Gé estava com a bola na linha de fundo e vinha voltando de costas para o gol, provavelmente não ia acontecer nada, mas o zagueiro chegou como um caminhão sem freio, pegou as 2 pernas do Gé, e o pênalti ficou caracterizado, o Elvis bateu bem, bateu com consciência, deslocou o goleiro, botou na rede, fez 1-0, e este é o fato que realmente interessa. Resumindo, desempenho bastante questionável e resultado muito positivo, a Ponte se reencontrando com a vitória dentro dos seus domínios, meu queridíssimo
Edu Pinheiro. Muito bem, queridíssimo Tigrão, olha, um abraço aqui, o casal tá fazendo aniversário, 46 anos de casados, um abraço pra vocês, hein? Queridos ouvintes, é o Paulo e a Rita Maluca, lá de Jacumã, Conde, na Paraíba, não perde uma aqui da Bandeirantes. Olha, um abraço pra vocês, parabéns, que Deus ilumine vocês aí, um belo casal aí, 46 não é fácil não, hein? Muito obrigado mesmo, hein? Gratidão e muita alegria pra vocês. Antônio Jardim Boa Esperança, a Ponte felizmente não tem técnico, vive e pontua em cima dos erros do adversário, da sorte, defesas difíceis do nosso goleiro que dá uma segurada, não temos técnico, lamentável, assinado Antônio Jardim Boa Esperança. Deixa eu ver o que mais aqui. Boa noite, meu nome deixa eu ver o que mais, muito obrigado, quem que é? É o Valnei Matheus, do CDHU, um abraço pra você, Matheus, velho ouvinte, muito obrigado, hein? Não entendi, viu, Antônio? Final 94-19, mas muito obrigado pela participação aí. Tem também aqui, o Bandeira foi acertar os detalhes no vestiário do Tombense. Esse aqui tá atrasado aqui também. Pessoal mandando aqui, muito obrigado, pessoal mandando o WhatsApp aí. Um time que volantes jogam de ladinho, não sei o que tem. Muito obrigado, Wilson, do 54-42. É de Maringá, o Wilson de Márcio. O Wilson de Márcio, mas ele mandou isso bem antes, né? Tava 0-0. O Wilson de Márcio, lá de Maringá, sofrendo com a macaquinha, viu? Um abraço pra vocês. Gente, é o seguinte, vamos pro craque do jogo. Ponte 1, Tombense 0, público 4.500 com 72 mil de renda. Gol de pênalti do Elvis. Vamos ouvir já o gol do Elvis. Agora o craque. O craque do jogo. Leandro Boles, atenção, direto cabine Bandeirantes, Moisés Lucarelli, o craque. Oi, Edu, de volta aqui na Bandeirantes com o craque do jogo. A Ponte não teve nenhum destaque, mas ele chamou a responsa, colocou a bola embaixo do braço e cobrou o pênalti para mim, Elvis, pelo gol, o craque do jogo. Valeu, Edu, grande abraço, até a próxima. Até a próxima, parabéns pela narração, Boris, brilhante como sempre. Valdemir Gomes, o craque do jogo, Valdemir. Para mim, o Gé. A Ponte tinha imensa dificuldade para penetrar, para fazer o gol, para criar as jogadas, nenhuma defesa importante do goleiro adversário Matheus, e o Gé puxou uma bola para dentro ali e sofreu o pênalti. Elvis bateu bem, mas vivacidade do Gé, deixou a perna ali, o pênalti ficou caracterizado. E depois, no finalzinho da partida, ele acabou propiciando ao goleiro Matheus a defesa do jogo. Chute sem ângulo, muito forte. No reflexo, esticou o braço esquerdo, o Matheus, e evitou o segundo gol da Ponte. Então, sem brilho, mas num jogo sem protagonistas, Gé, por absoluta falta de uma melhor opção, é o craque do jogo. Muito bem, Gé tem um voto, o Elvis tem outro voto. Oi, Gleger, o craque. Garantiu os 3 pontos pra Ponte, né? Elvis, o craque do jogo. Tá, eu vou ficar aqui, Elvis tem 2 votos, depois o Breno Beretta perguntar pra ele, tá? Eu tô aqui, viu, Edu? Opa, não diga! O senhor tá indo muito bem. O craque, o Breno... Olha, tô numa dúvida, como disse o Tigrão aí, é por eliminação, né? Em relação ao Elvis ou mesmo o Gé. O Gé teve, claro, participação fundamental no pênalti, mas como o Elvis, ele deu tapa de 3 dedos para a área, o início da jogada, a origem, né, Edu, foi com o Elvis, melhor dizendo, e depois ele chamou a responsabilidade, bateu o pênalti, eu vou votar nele, Edu. Tá, então o Elvis ganhou 3-1 e ele bate 3 dedos pro Jean Dias, que disputa o lance. Aí o zagueiro tira de cabeça o Jean Dias e sobra para o Gé. Aí o Gé tenta driblar aí o Kaique e sofre o pênalti, como disse o Tigrão, desnecessário. Vamos lá, na bola Elvis, hein? A narração do Leandro Boles. Elvis na Ponte, completando 3 anos, isso aqui no final agora de julho, era 30 de julho de 2022. Majestoso Ponte e Operário de Ponta Grossa, Série B. Hélio dos Anjos, treneiro da Ponte. Estreia de Elvis, que veio do Goiás. Aliás, por influência do Hélio dos Anjos, né? Bateu um papo, vamos lá pra Ponte e tal. Ele fez um gol, foi 3-0. Ele fez um gol de pênalti. Só que ele bateu, o goleiro defendeu, o juizão
disse que teve invasão. Elvis bateu de novo e fez o gol na sua estreia. Agora são 16 gols, 113 jogos. Desses 16 gols, 7 de pênalti, 4 de falta, 3 com bola rolando, 1 de cabeça contra o Brusque, em agosto de 2022 lá em Brusque, e 1 no rebote do pênalti. Explico, não foi com bola rolando, porque é o seguinte, contra o Juventus, ele bateu um pênalti em 5 de fevereiro de 2023, Série A2. O goleiro André Dias defendeu e no rebote o Elvis fez. Então, distribuindo aqui 7 de pênalti, 4 de falta, 3 de bola rolando, 1 de cabeça e 1 no rebote do goleiro. Ah, mas ele perdeu sim. Ele perdeu 5 pênaltis. Ele bateu 12. Ele fez 7, perdeu 5. Mas lembrando que ele fez o gol do título nas cobranças de pênalti contra o Novo Horizontino 2023. Elvis na bola, hein? O Bolis. Edu. Oi, pois não? Pois não? O chamado é que Alberto tem Valentim. É o Breno? Exatamente, o Alberto Valentim vai começar a falar por aqui. Ah, então manda ver, Breno, vamos lá. Ligar o mic, tem que ligar o mic. Atenção. Nós vamos pegar de uma outra maneira, vai para uma outra linha, hein? Alberto Valentim. Alberto Valentim completando, acho que são 25 jogos, hein? Não, acho que é 24. 24 jogos. Esse tirar ano, aquele momento que em casa as coisas pareciam não dar certo. Hoje não foi uma partida que eu imagino que você tenha ficado satisfeito com o geral, mas o resultado talvez tenha sido mais importante. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei satisfeito, sim. E eu vou explicar para vocês o porquê. Nós falamos muito, se vocês lembrarem, pós-jogo, e foi até uma conversa que nós tivemos no intervalo pós-jogo no vestiário antes de eu vir para cá, foi que nós fôssemos equilibrados, não fôssemos afobados, com pressa, desorganizados para vencer o jogo. Que a vitória viria, né, dentro de uma organização, dentro de obedecer às fases do jogo, e isso nós fizemos bem. Esse número de finalizações, às vezes, depois nós vamos ver com calma, mas muitas bolas passando na área, isso eu vejo como chances boas de gol, sabe? Que faltou ali um capricho de uma penúltima bola, faltou um posicionamento melhor na área, que eu preciso ver depois, esse preenchimento de área que a gente fala. Mas eu gostei do jogo, sim, porque a gente concedeu praticamente uma chance para o adversário de finalização no final do primeiro tempo, num contra-ataque deles. Controlamos muito bem o jogo. Repito para vocês, fizemos um jogo sem pressa, que dava para ver que a gente estava alternando as nossas construções ali de segunda fase sem pressa, e eu gostei do jogo, gostei muito daquilo que os jogadores fizeram. Foi uma semana voltada muito para que nós não tivéssemos a pressa, a ansiedade pelo fato dos jogos anteriores nós não temos vencido aqui no Moisés. Alberto, é claro que o torcedor vai sempre querer que a Ponte não só vença, mas também jogue bem, né? Nós jogamos bem. E essa cobrança sempre vai ser para cima de vocês, da comissão técnica, né? Eu gostaria que você falasse sobre justamente isso, né? E também sobre a volta do Elvis, porque ele é um cara muito importante, é claro, o torcedor quer sempre ver o Elvis jogando, né? Em relação a essa pressão, ela existe em todos os clubes, principalmente num clube onde é um clube de uma paixão muito forte, que é a Ponte Preta. Eu acho que eu falei isso aqui até nas minhas primeiras conversas com vocês, quando eu cheguei lá atrás, em dezembro. Mas aqui eu só tenho que tá feliz de tudo aquilo que nós estamos fazendo, de como tudo está indo, de tudo como está acontecendo. Se nós, lá atrás, no primeiro dia, 26 de dezembro, se nós fizéssemos vamos jogar lá no futuro, tá tudo bem, do jeito que as coisas estão indo, da forma que foi o Paulista, demos uma escorregada na Copa do Brasil e hoje, vice-líderes da competição e com o time apresentando bom futebol, acho que todo mundo apostaria, todo mundo falaria que tá ok. Dentro disso, os ajustes que nós temos que fazer, que a gente faz sempre, a melhora que nós temos que fazer, repetir coisas boas. Hoje uma das coisas que eu falei para os jogadores é repetir coisas boas, que a gente às vezes só fala de ajustes, mas repetir coisas boas que a gente tem feito nos jogos.
Então, estou muito satisfeito mesmo. Entendam bem, satisfeito e fazendo as cobranças devidas que tem que ser feitas no dia individual e coletivas para que nós continuemos a crescer. Em relação ao Elvis, o Elvis é um jogador importante, é um ídolo da torcida, é um cara que eu já falei para vocês aqui, vocês gostam de perguntar sobre ele. Eu conheço muito bem o Elvis, é o terceiro clube que eu trabalho com ele está se doando muito, ele é um líder positivo aqui dentro da Ponte Preta, tá? Não tem egoísmo na parte dele por nenhum outro, entende bem as funções, ficou no banco de reservas nos últimos jogos, entendendo os porquês, as nossas estratégias, ou seja, o grupo está na frente, o escudo da Ponte está na frente de qualquer jogador, não tem nem eu, nem nenhum no eu. Tem o nós aqui, tem a responsabilidade de um ano importante, de recomeço da Ponte Preta. Então, repito para vocês, estou muito feliz com tudo que está acontecendo aqui esse ano com todos nós. Bertô, boa noite. Wendel Coral para a Jovem Pan News Campinas. Quero falar sobre o Gé, né? Ele vem sendo titular nos últimos jogos, mas você perde o Gé para a próxima partida contra o São Bernardo. Quem que no elenco hoje você enxerga que pode substituir o Gé? Porque o Gustavo 25, que na teoria seria esse substituto, não foi relacionado para as 2 últimas partidas. Obrigado. Em relação aos 11, muito dentro daquilo que a ausência certa que nós teremos, vou ver com calma, tá? Nós temos jogadores ali que fazem esse novo, o próprio Gustavo, o Bruno já faz ali também, o Bruno Lopes. A gente tem que ver com calma, estudar aqui como vai ser. Nós temos essa semana aí um pouco mais curta, né? Uma semana cheia, mas um pouco mais curta. O jogo se tratar de um jogo no sábado. Nós vamos analisar com calma aqueles que vão entrar dentro desse substituto do Gé e os demais também. Gustavo fora é opção. Fora que não estava apto a vir, o Simon que está se recuperando, o Pacheco que pegou dengue, acho que só. Mas os outros são opções que, infelizmente, tem que estar uma briga lá, mas só posso convocar 23. E quando é fora, ainda tiro um, então tá todo mundo na briga ali para essa vaga que está aberta em relação à ausência e suspensão do Gé. Boa noite, Alberto. Ainda falando do Gé, o Gé não tem saído muito da área, jogando muito pelos lados, porque quando ele entra na área, ele conseguiu o pênalti, tem a chance de marcar o gol. Isso é orientação sua ou é o que acontece no jogo naturalmente? E outra pergunta, a Ponte chega a 23 pontos, abre 8 do 9º colocado. Qual é a pontuação que a Ponte trabalha para a classificação já para a próxima fase? Uma boa leitura mesmo em relação, já que foi até um pedido nosso no intervalo para que ele não fosse muito para as beiradas, que ele centralizasse ali com algumas movimentações que nós pedimos no intervalo, que ele sustentasse mais esse jogo por dentro. Nós não estamos nós estamos vivendo jogo por jogo. Isso é uma coisa muito de verdade. A gente está tratando cada jogo como uma final, então nós não vamos fazer contas agora. A gente tem que fazer que continuando, melhorando, continuar somando para que nós nos classifiquemos da melhor maneira possível. Nós não vamos fazer. É lógico que tem uma matemática aí com 27, 28 pontos. Acredito eu que esse número vai dar a possibilidade da classificação, mas nós estamos pensando mesmo de verdade quanto mais nós pudermos somar, nós vamos fazer. Tá? Alberto, boa noite. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Mudança no esquema tático para a partida de hoje, né? Uma linha defensiva com 4, abriu mão do esquema com 3 zagueiros. Claro, precisava propor mais o jogo aqui dentro de casa, mas minha pergunta é se você também pensa em manter esse esquema com uma linha defensiva com 2 zagueiros para a partida fora de casa também. Vou estudar bem, vou analisar bem esse próximo jogo. Lá atrás, eu falei para vocês também que nós temos as nossas variações de ponto de partida de desenho tático e vai ser assim, e vai continuar sendo assim, naquilo que a gente vê do adversário, naquilo que a gente vê que nós também temos de força para a próxima partida. Fizemos mais vezes sim a linha de 5, mas a linha de 4 hoje, por exemplo, respondeu muito bem, tanto defensiva como ofensivamente a gente se comportou bem. Repito, com um pouquinho mais de capricho, nós tivéssemos um dia mais feliz
de penúltima bola, de um capricho mais para que essa última bola, para que nós finalizássemos melhor, eu acho que teria sido até um placar mais elástico. Alberto, chamou a atenção logo no começo da sua entrevista você falando que foi um caráter de preparação justamente tirar um pouco desse peso que era tentar voltar a vencer. Queria que você explicasse como é que foi essa preparação, porque isso aí vai além da tática, de tirar esse peso que estava martelando sempre na torcida, aqui nas entrevistas, que era o fato de não conseguir vencer aqui no Moisés Lucarelli. Vamos lá. A primeira atividade que a gente faz, assim, quando tem um grupo todo, né? Porque geralmente um dia depois, o G2, o G3, são aqueles jogadores que não jogaram menos. Eles têm um trabalho mais forte, mas quando junta todos, e a gente faz a primeira atividade do vídeo, a análise que a gente faz, por que as coisas não aconteceram da forma que nós queríamos? Foi talvez uma estratégia errada da comissão técnica, ou aquilo que não funcionou dentro daquilo que nós queríamos em relação a um desequilíbrio. Foi o que eu falei aqui depois do jogo, e falei agora também no início, foi a minha primeira resposta. Nós vimos no vídeo, e uma coisa eu acho que até que eu não falei aqui, não tem dono da verdade. Tem as estratégias de treino e aquilo que foram transferidos para o jogo. Muito do desequilíbrio, de alguns posicionamentos que nós não treinamos, alguma ansiedade também. Então nós batemos muito nessa tecla de entendermos bem qual seria nosso ponto de partida de posicionamento com as movimentações e depois tirar esse peso, essa ansiedade, essa pressa. Eu sempre falo para os jogadores, dinâmica é muito diferente de ter pressa. Então a gente hoje, acredito eu, que nós fizemos bem isso, né? Com algumas variações que nós tínhamos de construção, tanto de tiro de meta e segunda fase, nós melhoramos isso aí. Mas vai muito do vídeo aquilo que nós tínhamos proposto, aquilo que nós tínhamos de estratégia. E ficou muito claro para a gente no último jogo aqui, que faltou principalmente no primeiro tempo contra o ABC, que faltou essa organização, esse equilíbrio mesmo. E hoje nós fizemos melhor em relação ao último jogo. Valeu, gente. Obrigado, gente. Boa noite. Ô, coletiva, hein? Coletiva do técnico da Ponte, Alberto Valentim. Olha, um abraço pro Paulo, final 2130, filho de Ademar Perim, diretor da Ponte, anos 70, 80. Ô, Paulo, quanta honra, viu? Manda um abraço pro seu papai, claro que eu me lembro. 77, 79, 81, né? 77 com o Lauro Moraes, 79 também, 81 já o Edson Ágio, né? Claro, grande ano da Ponte, Ponte melhor brasileiro, ganha aquele derby de 3-2, ganhou o primeiro turno do Paulista, realmente foi um ano sensacional e foi nesse período que a Ponte foi bicampeã da Copa São Paulo também. Foi vice-campeão paulista, né? 77, 79, 81, nesses 3 anos também. Um abraço, Ademar Perim, muito carinhoso, 88 anos está hoje Ademar Perim, né? E o Marcelo Pimentel, 17 anos de casado. Vamos ouvir o gol do Elvis, narração do Leandro Borges, 28 do segundo tempo. Elvis parou, soltou, bolão pra Jantinhas, tirou a defesa, a sobra pra Gé, tá na área, limpou, caiu, pênalti! Penalidade máxima pra Macaca, derrubado, Gé! Elvis vem pra cobrança, é pênalti pra Macaca, neste momento uma positividade em sua mente para a realização da ação, partiu pé direito, Elvis bateu! Gol! Estampada na camisa, com o manual dos grandes cobradores de pênalti embaixo do braço, sentiu o goleirão que pulou para um lado, ele só rolou para o outro lado, cantão direito, aberto o placar no majestoso, Elvis cobrando o pênalti, coloca lá dentro, faz a festa, galera Ponte Bretana, então pula, sai do chão e vibra a macacada. Elvis cobrando o pênalti
tira o grito que estava entalado na garganta do torcedor Ponte Pretano em casa. Olha lá o povo festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou a rede, é gol e é gol da Macaca. Elvis cobrando o pênalti na marca de 29 minutos de bola rolando do segundo tempo, solta o grito, grita forte, grita comigo, Macacada. Tá registrado no majestoso Elvis. Ponte 1, Tom vence 0, Matheus, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede, você nem sequer vai sair na foto. Olha, desde aqui o Xandão Fera. Edu, a Ponte está jogando certinho o campeonato, ela entendeu como é a Série C, a casca está sendo formada e na fase final a camisa da Ponte vai pesar, vamos subir, vai Macaca safada, grande Xandão Fera, um abraço pra você, já, em nome de Brasitone, a ficha técnica 22:05. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Muito bem, Brasitone, a ficha técnica majestosa, Ponte com Diogo Silva no gol, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos e Arthur, Lucas Cândido, Dudu e Elvis, Everton Brito, Jandias e Gé. Assim começou a Macaca. Olha, alterações, 19 segundo tempo, ordem cronológica, sai Lucas Cândido volante e entra o meia Serginho. Aí a Ponte faz o gol e imediatamente o Alberto Valentim tira o Dudu para colocar o Léo Oliveira. Então aqui é volante por volante, isso a 30 segundo tempo. E no mesmo momento ele tira Everton Brito e coloca Toró, atacante por atacante. Aí passou mais 3 minutos, ele tirou o Elvis, colocou Luiz Felipe e no mesmo momento tirou o Jean Dias, colocou Diego Tavares. Aqui, atacante por atacante, o Elvis saindo, Luiz Felipe é volante, né? E joga também de lateral direito. Inclusive o Luiz Felipe, exatamente hoje, está completando 3 anos de Ponte. No dia 7/7/2022, Luiz Felipe entrava no segundo tempo no lugar do Luca, lá contra o CSA, no Rei Pelé, em Maceió. Hélio dos Anjos era o treino. Esse jogo a Ponte venceu 1-0, o gol do próprio Luca. Bom, vamos lá. O Tombense com Matheus no gol,
Léo Oliveira, que jogou na Ponte em 2020, e Anson. Roger Carvalho, com 38 anos, e Kaique Rickson, depois André Júnior, João Pedro Mila e Rafael Silva, depois Adson Ferreira, Zé Eduardo, depois Jupi ou Jupi, e o Jefferson Renan, depois o Júlio Henrique. Teve uma alteração aqui também, o Mila saiu, entrou o João Vitor, tá bem? Mais uma alteração aqui do técnico Raul Cabral, completando 50 jogos à frente do Tombense. Quem apitou? O Daniel Hidalgo Blanco, é de Roraima. Ele é venezuelano, mas tem cidadania brasileira. Daniel Hidalgo Blanco, venezuelano. O trio todo de Roraima, inclusive a bandeira 2, a senhora Antônia, foi a bandeira. Vamos lá, cartões. Elvis, Lucas Cândido e Gé, é o terceiro, hein? Gé não pega o São Bernardo. Elvis toma 47 no primeiro tempo, Lucas Cândido logo no começo do segundo tempo, e o Gé, assim que ele sofreu o pênalti, teve uma discussão, acabou tomando amarelo. E pro Tombense, Rafael Silva e o Roger Carvalho. O gol foi do Elvis, marcado a 28 do segundo tempo de pênalti. Público 4.517, a renda 72.000. Ponte 1, Tombense 0, a ficha técnica no apito final. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, rapidinho, pedindo licença aos comentaristas, porque eu só tenho essa. O primeiro, a Ponte teve um chute do Lucas Cândido a 23 do primeiro tempo. Foi o primeiro chute da Ponte a gol, mas foi fraco, né? Em cima do goleiro, nem peguei. E o goleiro Tombense não fez nenhuma, aliás, fez uma. O goleiro da Ponte que não fez nenhuma, né? 50, segundo tempo. Gol da Fepasa. O Gé, na área, pelo lado direito, quase sem ângulo, mandou uma bomba. O goleirão tirou. Sabe aquela defesa que o cara tira assim? Parece de vôlei. Aquela jogada de vôlei. Chutaço do Gé. 50, a única que eu tenho, a defesa do jogo. Que tira, olha, sobra para certinho. Dominou, limpou. Dentro da grande área, setor direito para Gé. Gé dentro da grande área, bateu cruzado, espalma, Matheus. Matheus evita o gol do Gé, manda pra fora, escanteio, Breno. O Gé teve a oportunidade de matar o jogo, só que o Matheus foi muito bem. Na minha altura, ele meteu pra escanteio. Escanteio pelo lado esquerdo, Serginho vai pra lá, a Ponte não tem pressa pra fazer a cobrança. Em 2 minutos, o gabarito com Tigrão e Gleger de Ponte 1, Tombense 0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. E aí, Greger, ponte 1-0, qual é o conceito e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Segundo tempo, melhor, jogo regular. Oi, Tigrão. O jogo fraco tecnicamente, jogo ruim, um pouquinho melhor o segundo tempo. Diogo Silva, daqui a pouco, olha, 22h15, daqui a 1h45, ele faz 39 anos. Trabalhou demais contra o Maringá, hoje ficou de boa e teve sorte, hein? 43, primeiro tempo, Zé Eduardo debaixo da trave foi por cima. Diogo Silva tem que ter sorte também, hein, Greger? Sou bom e dou sorte, né, Edu? Conceito regular. Quer dizer, o uniforme do Diogo Silva pode guardar, não precisa lavar. Maguinho, Tigrão, mais uma jogada inteira. A Ponte jogou esse ano 24 vezes. Ele jogou todas. O único que jogou todas 2025, o Maguinho. Teve um lance, já estava 1-0, final de jogo, gol da Fepasa. O Gé deu a bola para ele. E ele acabou chutando, prensou, né? Seria um baita cruzamento ali pertinho do goleiro. Eu não sei se o Gé ficou bravo com ele porque não chegou a concluir ou é ele que ficou bravo com o Gé porque não deu uma bola um pouquinho mais curta. Diga lá, Tigrão, Maguinho. Não, nesse lance ele cruzou certo, mas o zagueiro interceptou. Maguinho melhor hoje, defendendo do que apoiando o conceito regular. Wanderson e Emerson Santos, a dupla de zagueiro. Algumas reclamações para Emerson Santos, que demora para sair jogando. Pensa muito, pega na bola, dá de ladinho, mas demora. Mas enfim, Wanderson e Emerson Santos em Greger. Edu, passou 0, né? Passou no 0, então não tomou gol, teve um erro ali, o outro aqui, mas num contexto geral regular para os dois. Wanderson e Emerson Santos em Valdemir. Pouco exigidos e quando exigidos, sem falhas, regular. Arthur jogou o tempo todo voltando à lateral esquerda. Lelkovic, que veio da Inter Limeira, ficou no banco. Arthur Engleger. Meio apagado, né? No jogo. Mas eu vou dar um conceito regular. Cumpriu defensivamente, cumpriu o seu papel. Lucas Cândido e Dudu, hoje a dobrada dos comentaristas, né? Na dupla de volantes. O Dudu é o tal negócio, né? Ele deu um carrinho, você quer ver, a de 26 do primeiro tempo, não tomou cartão, tá pendurado o Dudu, hein? Depois fez uma outra falta também. E teve um lance, viu, Tigrão? Esse lance a 43 que o Tombense perdeu, a jogada de ataque, né? Lado direito, né? Quem erra o bote é o Dudu. O Dudu que tava com o Jefferson Renan, né? É o número meia dúzia, é o Jefferson Renan, número 11, né? Que faz a jogada, mas o Dudu não segura a barra. Ali era a área do Arthur, não sei onde estava o Arthur, mas o Dudu estava lá, não conseguiu, levou o drible, foi absorvido, e no cruzamento o Zé Eduardo de bata trave perdeu. Vamos lá, Tigrão, Lucas Cândido e Dudu. Dudu com a bola nos pés foi bem. Foi bem, na marcação eu não gostei porque às vezes ele passa um pouco da linha da bola. E o Lucas Cândido hoje muito lento, com menos fluência do que normalmente ele dá. Mas fecharam a linha ali, tentaram, e a alteração do Alberto foi boa, do Serginho no lugar do Lucas Cândido. O time teve mais fluência. Assim,
No geral, nada de brilhante, mas sem comprometer, fora o destempero do Dudu, mais uma vez, poderia ter sido expulso. Um regular para os dois. Lucas Cândido e Dudu, em Gleger. Regular para os dois, Edu. Para mim não comprometeram. Olha, o Elvis queria que vocês dois opinassem, começando com o Tigrão. Primeiro tempo, algumas observações, e aí no segundo tempo ele participa da jogada do pênalti, né? Porque ele dá um lançamento para o Jean Dias, que disputa de cabeça, mas o zagueiro corta e sobra para o Gé. Aí o Gé faz a jogadinha e tal, sofre o pênalti. Ele cobrou o pênalti, muito bem, acabou saindo e disse depois do jogo aí para o Breno Beretta, aqui na Bandeirantes, de que ele está à disposição, de que tem jogos que ele não vai atuar mesmo, tem outros em que ele vai começar jogando, que está fechado com o Alberto Valentim, papapapapim. Vamos lá, oi, Tigrão, Elvis. Pouca dinâmica, errando passes. Eu acho que se movimentando pouco, apesar de todo o esforço dele. Mas no lance que originou o pênalti, ele meteu uma bola boa para o Jean Dias, salvou a atuação dele e bateu o pênalti, bateu bem, deslocou o goleiro. Então, está muito longe de um Elvis que nós já vimos com a camisa 10 da Ponte. Mas em momentos decisivos e muito pontuais no segundo tempo, ele foi decisivo. Conceito regular. Para você, ô Gleger, Elvis. Primeiro tempo muito mal, né? Primeiro tempo ruim, mas é um jogador decisivo, como disse o Tigrão, né? Foi lá, pegou a bola, chamou responsabilidade. Teve ali uma pequena discussão ali com o Jean Dias, mas ele falou, pera aí, amigão, daqui que é comigo agora, tá? E eu gosto de jogador assim, personalidade, conceito regular. Olha, vamos fazer o trio então? Começa com você, viu, ô Gleger? Você faz o trio aí, Everton Brito, Jean Dias e o Gé. O Gé é o teu negócio, né? Tudo bem, sofreu pênalti, teve um chute há 50 minutos aí, quase sem ângulo, que foi a defesa do jogo, foi a única. Participou daquele lance lá com o Maguinho, fazendo um 2 na área. Teve outro lance também que ele perdeu a 38, logo 10 minutos depois do gol. Jean Dias para Arthur para Gé, né? E dentro da área, pimba, chutou para fora. Enfim, é um jogador que sempre dá aquela expectativa de que alguma coisa possa sair. Vamos lá. O trio aí, Gleger. Mas hoje eu não gostei do Gé, não. Mas participou do pênalti e tal, mas enfim. Mais atrapalhada do zagueiro do que propriamente alguma ação positiva do Gé. Não gostei hoje da participação dele. Enfim, mas é como você disse, né? Qualquer momento ele pode chutar uma bola, acertar um chute. Ele é um jogador que vai aos trancos e barrancos, né? Pro Gé eu vou dar um conceito regular. Everton Brito e Jean Dias participaram muito pouco, né? Muito pouco também. Vou dar com muito bom senso, assim, eu vou dar um regular para os três, viu, Edu? E para fechar contigo, o Tigrão retoma depois as mesmas perguntas, dos que entraram alguma coisa, e vamos para o Alberto Valentim, Gleger. Eu gostei da mudança, né, do Alberto, na hora que ele põe o Serginho, tira um dos volantes, põe o Serginho, ele povoou um pouco mais o meio de campo, deu um pouco mais de qualidade, oxigenando, né, ficando mais com a bola, isso foi importante. Né? Nos outros aí, sem nota. E o Alberto Valentim, Edu, é aquilo que ele estava falando na coletiva, né? Ele tem uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio, e ele vai em cima dessa linha. Ele preparou o time para enfrentar o Tombense, aliás, para ganhar do Tombense. Foi lá e ganhou. Então, não dá para a gente discutir. E um detalhe que é importantíssimo, que a Ponte, infelizmente, claro, né, lamentavelmente, a Ponte está disputando uma Série C, gente. Não adianta nada a gente querer que um time de Série C jogue igual um time de Série A. E não vai acontecer. É só analisar todos os times da Série C. E analisar a tabela. E a Ponte é vice-líder. Então, o conceito do Alberto hoje pelo resultado é bom. Um abraço, Gleger. Boa semana, hein? Chefe da delegação, Gleger. Um abraço, hein? É isso aí. Valeu, Edu. Um abraço aí. Estamos lá nos Jogos Regionais, lá em Bragança Paulista. Um abraço. Boa sorte, para todo Hortolândia. Valeu, Edu. Tchau, Tigrão. Um abraço. Boa noite. Um abraço, Gleger. Boa noite. Muito bem, aqui Ponte 1, Tombense 0, gol do Elvis de pênalti a 28 segundo tempo, com um público de 4.500 e 72 mil de renda. Tigrão, vamos lá, o ataque, Everton Brito, Jean Dias e Gé. O Everton Brito, olha, é o seguinte, ele fez um gol só na Série C, vem alternando entre titularidade ou não. O Jean Dias, 15 jogos que não marca, na Série C não fez ainda, último gol dia 12 de fevereiro em Mirassol,
E o Gé, voltando de contusão, lá contra o Ituano, ficou 6 meses parado. Mas enfim, hoje sofreu pênalti, mas completa 6 jogos sem marcar. Então, Jean Dias, 15, Gé, 6, que não marca, Everton Brito, 1 gol na Série C. E o trio hoje, como é que foi, hein, Tigrão? A atuação muito discreta, mas eles têm a favor deles o fato da bola ter chegado muito pouco. Muito pouco. O Jean Dias tentou, ora do lado esquerdo, ora do lado direito, a movimentação, mas de prática produziu pouco. Voltava, tentava recompor na marcação. O Gé também sacrificado, porque o meio de campo não municiou, lutou, tentou, mas não foi bem, acabou participando da vitória, sofrendo o pênalti, depois poderia ter feito o segundo gol. E num jogo onde não tivemos grandes destaques individuais, eu até votei nele, porque o Elvis praticamente somente a batida do pênalti, né? E o Everton Brito, ele é um jogador que flutua, vem, ora tenta vir buscar, ora tenta recompor. Ele correu muito e produziu pouco. Na verdade, correu muito e correu errado. E de prático muito pouco. Pela vitória, mas principalmente pela luta dos jogadores, que procuraram se apresentar para o jogo, procuraram a bola, procuraram pelo menos tentar alguma coisa. Eu vou mais ou menos na esteira do Gleger nesse quesito e vou atribuir com bastante boa vontade, porque a produção foi muito baixa, a ponto do goleiro ter feito uma defesa durante os 90 minutos, o goleiro Matheus do Tombense. Na verdade, com essa boa vontade, até porque o resultado foi bom, não o desempenho, também aplico aí um conceito regular para os 3. Tigrão, dos que entraram, o Serginho no lugar do Lucas Cândido, o Léo Oliveira no lugar do Dudu, Luiz Felipe no lugar do Elvis, Toró no lugar do Everton Brito, Diego Tavares no lugar do Jean Dias. Uma coisa me chamou a atenção, 40 segundo tempo, o Luiz Felipe deu uma bela arrancada, chegou a dar uma meia-lua, difícil hoje você ver uma meia-lua, né? Deu aquela meia-lua, correu, lá indo a pouco da Fepaz e cruzou na cabeça do Diego Tavares. Mas não pegou legal, foi pra fora, mas foi uma oportunidade. Dos que entraram, algo a dizer, senão vamos para o Alberto Valentim. Algum brilho pro Luiz Felipe e pro Serginho, que foi o primeiro a entrar e para mim entrou bem. Ele deu um pouco mais de qualidade e mais verticalidade, um pouco mais de acerto de passes, um pouco mais de objetividade para passar a bola, sem ficar sabonetando, tocando de lado e para trás. Serginho. E o Luiz Felipe, por essa jogada aí, fechou bem a linha também, quando a Ponte não tinha a bola. Agora, uma observação, sem maldade nenhuma, é apenas o meu jeito de ver o futebol. O Diego Tavares é muito fraco, Edu. Muito fraco. Ele pega a bola, dá a impressão que vai dar uma arrancada fenomenal, a lá Dito Flecha, a lá Lúcio Bala. Ele pisa e toca para trás, e quando ele toca para trás, ele toca errado. E nesse cruzamento aí do Luiz Felipe, puxa vida, era ele o gol. Ele cabeceou amadoristicamente a bola, né? Cometeu um erro ali de fundamento, de cabecear reto para a linha de fundo, para onde ele estava olhando, sem virar o pescoço, que é o básico, para uma cabeçada que possa ter êxito, que possa, obviamente, levar a algum lugar. Ele é muito fraco tecnicamente, apesar de esforçado. Então falei do Serginho, falei do Diego Tavares, falei do Luiz Felipe, o Toró, muito pouco tempo em campo, e o Léo Oliveira, sempre que entra, entra bem. E hoje ia dando ali uma indecisão, ele e o Wanderson, já no finalzinho da partida, a bola ia ficando entre os dois, deixa que eu chuto, deixa que eu vou, deixa que é sua, e daqui a pouco quase que ela sobra para o avante da equipe do Tombense. Aí chegou o próprio Léo Oliveira e conseguiu dividir, conseguiu se recuperar, mas ele sempre entra bem. Para mim é um jogador que briga por titularidade aí, tanto com o Dudu como também com relação ao Lucas Cândido. Mas um conceito regular para o Serginho e um conceito regular para o Luiz Felipe, os outros 3 que entraram muito depois. Aliás, o Luiz Felipe entrou por último, mas entrou com mais dinamismo. Mas entraram relativamente bem. O time ganhou um pouquinho mais
de força, ganhou um pouquinho mais de oxigênio. Eu acho que o Alberto andou bem nas alterações. A principal delas é essa tática, o Serginho no lugar do Lucas Cândido, e fica assim a conceituação. Ajudaram a Ponte a conquistar a vitória, contribuíram aqueles que entraram no segundo tempo com o jogo em andamento. E o Alberto Valentim, por aquilo que escalou e começou a mexer a 19 do segundo tempo, Tigrão. Escalou bem, sem nenhum reparo na escalação inicial, armou num 4-3-3 com o Brito do lado esquerdo, com o Jean Dias do lado direito, com o Gé fazendo o pivô centralizado. Armou com 2 volantes que sabem jogar, tanto o Lucas Cândido quanto o Dudu, com o Elvis à frente dos 2 e atrás dos atacantes, liberando os laterais que foram poucos. Escalou correto. Saiu dos 3 zagueiros para 3 atacantes, às vezes para 4 meio-campistas, quando vinha um pouquinho mais por dentro o Everton Brito. Então, na escalação inicial, nenhum reparo. Concordei em 100%. Agora, se o time não rendeu, aí não é problema dele. Mas as opções foram as melhores que ele poderia colocar em prática. E quando mexeu, melhorou um pouco. Especialmente essa sacada do Serginho, que eu achei que pudesse ir na do Elvis, que até estava rendendo muito pouco, mas ele ousou um pouco mais, manteve o Elvis e veio com o Serginho na do Lucas Cândido, dando um pouco mais de verticalidade ao time, um pouco mais de qualidade e de rapidez na saída da bola. Então, eu acho que foi bem. Escalou legal, não rendeu, paciência, mexeu no segundo tempo, mas pelo resultado, pela opção de início e pela boa leitura hoje, durante o jogo, o conceito dele é regular. Ponte venceu 1-0 e uma pergunta. Sábado lá em São Bernardo, né? No 1º de maio contra o São Bernardo. E não joga o Gé. Para ele entrar com essa configuração aqui com 3 atacantes, Everton Brito, Jean Dias e quem seria o terceiro? Quer dizer, nenhum. Bruno Lopes. Tá no banco, nenhum. Gustavo 25 não vem sendo relacionado nos dois últimos jogos, Toró, vai estar com o Toró, de repente, não sei. Eu acho que ele vai ficar mesmo com o Brito e com o Jean Dias, Tigrão, e reforça no meio, né? Pode ser que ele reforce no meio também. Eu acho que ele vai de Brito e Jean Dias ou Brito e Toró. Uma dupla que deu certo aí no início do campeonato. Deu certo. Vinha fazendo gols. O Toró fez 2. Ele vai com 2 na frente, esqueça 3. Sabe quem vai substituir o Gé? É um volante. Quer agora ou quer depois? Ah, não, agora, que isso, bingo. Um back. Lá ele vai com 3 zagueiros. Vai com 3 zagueiros. Eu também 3 acho. no meio e 2 na frente. Contra estamos conversados. Contra o Maringá foi assim. Lá ele vai com o esquema que ele, você viu quando perguntado, ele falou, realmente não vamos ter o Gé, vamos pensar direitinho. Quebrou o galho dele, né, Edu? Quebrou, porque ele foi com 3 atacantes, agora ele vai com 2 sem o Gé. Quem serão eles? Jean Dias e Everton Brito? Jean Dias e Toró? Não importa. Mas ele vai com 2. Ainda se for um deles for o Everton Brito, um deles ainda faz um pentágono ali no meio, né? Ou faz um quadrado no meio. Então ele pode fazer ali um 5, uma linha de 5, atrás 3 zagueiros, os 2 laterais, 3 no meio, 2 na frente. Ou ele pode fazer 5-4-1, só com o Jean Dias à frente. Com o Gé, né? Não, sem o Gé, né? Você acha que ele não vai entrar com o Zé? Não, perdão, com o Elvis, com o Elvis, né? Eu falei errado. Não, então, 3 no meio. 2 volantes e o Elvis. Sim. Ou até 3 volantes sem o Elvis. E aí ele bota 2 à frente e um desses da frente vem por dentro também, que é o Everton Brito, se ele for escalado. Então você quer saber legal como é que vai ser? 5-4-1. Ou 5-3-2. Nada de 3-5-2. É o esquema claríssimo que nós vimos em Maringá. Linha de 5 defendendo, 3 no meio e 2 na frente.
às vezes 4 no meio e 1 na frente. Anota tudo direitinho. Anota aí. E aí, nos sábados, eu devo estar nessa jornada aí, se Deus quiser. Que vai ser o jogo da televisão e eu não estarei na TV. Portanto, por dedução lógica, deverei estar aqui na rádio. E aí você vai falar, me lembro, no finalzinho do apito final de segunda-feira, você disse isso. Você anota aí para não esquecer, Edu? Anota, você sabe que nós que estamos velhos, a gente esquece rápido, né? Tá aqui, até o horário, 22h34. Mas também a Série C, né, Tigrão? O time tá em segundo lugar, com 23 pontos. Tem que saber jogar também, né? Faltam 8 jogos. Tem que saber jogar. Vai disputar 24 pontos para ganhar 6. Quer dizer, não, tem que ir lá buscar pelo menos mais um. Fechadinho. E é jogo duro. É. Agora, Série C, você tem que subir, sair das gavetas do inferno. Série C, jogar bonito, aí é pedir muito, viu, Edu? Não existe, né? Não existe. É que nem Darwin, a frase de Darwin, o pensador inglês, que o Batista falou ontem, né? Como é que é? Não é força, Darwin, né? Não é força nem não é o mais inteligência. forte nem o mais inteligente. É o que quem melhor se adapta. Não é força nem inteligência, é quem se adapta. A frase de Darwin, isso falou em 1834. Pra você ter uma ideia, hein? Ele falou isso. Eu vi jogar, Edu. Ele estava pensando alguma coisa, então, acho que um dia vai ter a Série C. Então ele pegou e teve uma luz e surgiu essa frase aí. Tigrão, vamos lá, o Tombense. Para fechar, 2 coisinhas. O que você achou do Tombense aí? Que são 7 jogos que não vence, né? Esse Léo Pereira... só uma análise rápida, taticamente, do Darwin. Que eu vi jogar no Unidos de Londres. Era um quarto zagueiro violentíssimo. Cobria o lateral esquerdo, quando era fintado, ele descia a porrada. Limitado. Toda hora tomava cartão vermelho. Isso lá no século XVIII. Quanto ao Tombense, veio para jogar no contra-ataque, armou bem por 2 ou 3 oportunidades no primeiro tempo, no segundo não, mas demonstrou o porquê que está a 7 jogos sem vencer. É um time limitadíssimo, que está aí com os seus 14 pontos. Quanto tem? Não tem 11, 11 né? pontos ganhos. 11. Em 11 jogos. Média de 1 ponto por partida. Portanto, a Ponte tem 23 em 11. Média superior a 2 pontos por partida. Portanto, o resultado, pelo menos hoje, nem sempre é assim, ele expressa no resultado e não no desempenho a imensa distância entre as duas equipes e os 2 elencos. Lembrando, a Ponte tem mais com a vitória do que o dobro dos pontos do Tombense. E que se cuide, hein? Que fique esperto, porque a linha entre a faixa intermediária e a faixa de rebaixamento, ela é muito tênue e a distância é muito pequena. Tá, para encerrar mesmo, e o Fluminense, hein, Tigrão? Daqui a pouquinho, né? Amanhã, Pedro Martelli vai narrar em rede nacional aqui na Bandeirantes, Tigrão. E aí? O Flu-Flu amanhã contra o Chelsea, 16 horas, Tigrão. Olha, eu vi muita gente falando que o Chelsea não jogou nada contra o Palmeiras, que o Palmeiras por pouco não vira. Você sabe o jogo que eu vi no primeiro tempo ou não? O Chelsea abusando de filigranas, querendo fazer gol de bola e tudo. Sem se esforçar, ele pôs o Palmeiras na roda no primeiro tempo na sexta-feira. É bem verdade que o Palmeiras também jogou muito pouco. O Palmeiras se assustou. O Palmeiras não tinha, na defesa de 4, não tinha 3 titulares. Murilo, Gustavo Gomes e Piquerez. Murilo contundido, Piquerez, que é excelente jogador, estava suspenso, e o Gustavo Gomes suspenso. Quando eu vi a arbitragem
Não que ela tenha agido sem correção. Não, aplicou a regra. Mas quando, pelo lado disciplinar, que a arbitragem desmontou a defesa do Palmeiras no jogo das oitavas de final, eu sinceramente, eu falei, o Palmeiras está desclassificado. Porque ele já não tinha o Murilo, que estava fora da Copa, com um problema no posterior da coxa. Isso aí é 1 mês e meio para voltar. E aí perde no único jogo Piquerez e Gustavo Gomes. Numa linha de 4, perdeu 3. E aí tinha uma defesa vulnerável. Essa defesa, ela foi totalmente envolvida pelo Chelsea no primeiro tempo. Se tivesse virado 3-0 para os ingleses, seria absolutamente normal. O Palmeiras não viu a bola. Então quem está dizendo que o Chelsea não está jogando nada, que está com nome, que o Fluminense vai atropelar, se liga. Eu vou torcer para o Fluminense pelo futebol do meu país. Mas aqui eu não posso ser torcedor. Eu tenho que tentar, com as componentes que tenho em mãos, projetar aquilo que vai acontecer. E para mim, passa a equipe inglesa azul do Chelsea. Uma linda noite, Grão. Boa semana. Grande abraço a você, Edu. Um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. E até a próxima, se Deus quiser. Para nós aqui, em termos de jornada esportiva, deve ser no sábado. Sábado, jogo das 17. Isso. São Bernardo do Campo. São Bernardo do Comendador. Parece que não é mais dele. Parece que foi vendido o São Bernardo Por Água Santa, para o pessoal lá do Água Santa. Essa é a informação que eu tenho. Ponte lá no ABC contra o São Bernardo. Se Deus quiser, estaremos juntos novamente com toda a alegria e com toda a responsabilidade de sempre. Abraço, Edu. Até lá. Abraço, viu? Vai com Deus, Tigrão. Muito bem. Já já o Indica Bola, 22h41. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano
ano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes, um abraço pro Carlos Toledo, viu? Muito obrigado, viu? Pô, Menegildo do São Bernardo, parte de cima, quanto tempo, hein? O São Bernardo tem a parte de baixo, a parte de cima, né? Então, pra vocês também da parte de baixo, aquele abraço. Aliás, o São Bernardo pegando fogo, cara, de domingo lá, tem um sambão, viu, Pepe? Você tem um samba no São Bernardo. Tem a Avenida Rio de Janeiro e tem uma escola, tem aquele balão lá, acho que começa de manhã. A feira acho que tem ainda. Tem a feira ainda, né? Bom, eu morei lá muitos anos atrás. E o São Bernardo tá pegando um samba, cara. Às vezes tem jogo do Amador lá na Praça Esporte São Bernardo, né? E emenda com o churrasco lá. E tem churrasquinho do bom lá, hein? Tem churrasquinho do bom, bebida e tal, mas ferve o São Bernardo. Meu amigo, você quer um sambão de domingo? Vai no São Bernardo. Tem tudo lá pra comer e pra beber, tá bom? Um abraço pra vocês aí. Bom, então é o seguinte, Mundial de Clubes, daqui a pouco, 16 horas amanhã, né? Fluminense e Chelsea. Pedro Martelli, em rede nacional, vai começar às 15 horas. Terminando o jogo, o amigo Batista vai estar aqui no Sport em Debate, com grande equipe. Se for no tempo normal, lá pra 18 horas... termina, começa para o debate. Se tiver prorrogação, pênalti e tal. Enfim, quando terminar, o amigo Batista estará aqui para falar de Ponte e Guarani, tá bom? E na quarta-feira, também 16 horas, PSG e Real Madrid. A grande final, dia 13, domingo, 16 horas. Olha, a Série C, 11ª rodada terminou. Ituano 2, Retrô 0, Náutico 0, Floresta 0, CSA 2, Caxias 3. Caxias disparou na liderança. Confiança 1, ABC também 1, Londrina 1, Guarani 1, Anápolis 1, Itabaiana 0, Ipiranga 0, Maringá 0, Brusque 0, Figueirense 2 e hoje Ponte 1, Tombense 0, Botafogo 1, São Bernardo também 1. O Henrique Dourado contra gol do São Bernardo, 11 do segundo tempo, 1 minuto depois empatou o Botafogo com Igor Maduro. Botafogo tá mal, hein? O Fogão se classificou ano passado. O Botafogo da Paraíba fez a melhor campanha na primeira fase, terminou em primeiro. Aí na segunda fase foi mal, não subiu e agora, ó, zona de rebaixamento. Mas entrou na Copa do Brasil e tal, ganhou dinheiro, vai contratar. Ó, tá aí o Botafogo, 17º, hein? Em primeiro Caxias 24, em segunda Ponte 23, em terceiro Ipiranga 20, em quarto Londrina 20, em quinto Náutico 16, em sexto CSA com 16, em sétimo Ituano 16, oitavo São Bernardo 16, em nono Floresta 16, em décimo Guarani 15, em 11º Brusque com 15, 12º Maringá 14, 13º Figueirense 13, 14º Tombense 11, 15º ABC 11, 16º Itabaiana com 10. E os 4 últimos, Botafogo 10, Anápolis 10, Confiança 9 e o Retrô, último com 8. Retrô, vice-pernambucano e tal, tá aí também, hein? Foi pra Copa do Brasil e tal, ganhou dinheiro, vai contratar, último. Que é isso, hein? Bom, a Ponte com 23 pontos, ela está... o nono colocado tem 16, então ela está a 7 pontos do nono colocado, mas resumindo, faltam 8 rodadas, vai disputar 24 pontos, tem que ganhar mais 6, 7 pontos para se classificar de vez. O Guarani continua em 10º, né? Bom empate lá em Londrina, 15 pontos. O Brusque perdeu em casa, porque se o Brusque pelo menos empatasse, ele ultrapassaria o Guarani. Então ajudou o Guarani a derrota do Brusque em casa para o Figueirense. O Maringá empatou, foi fora de casa contra o Ipiranga lá em Erechim, mas se o Maringá vencesse, faria 16, ultrapassaria o Guarani. Então o Bugre também, além do bom resultado, 2 resultados que interessaram, tá? Bom, próximos jogos, faltam 8, né? Eu disse aqui. Então, a Ponte joga sábado, 17 horas, no 1º de maio, contra o São Bernardo. E o Guarani no domingo vai pegar o Ituano aqui. O Ituano que venceu, nós estamos aqui,
O Ituano não vencia, acho que há 6 rodadas, né? Deixa eu ver aqui. Não vencia há 6 rodadas. Foi no sábado, Ituano 2, Retrô 0. Gols do Léo Passos e do Vinícius Popó, que fez muito sucesso no Capivariano. Capivariano campeão da Série 2, Popó foi artilheiro. E aí o Ituano contratou Vinícius Popó, do técnico Mazola Júnior, o Ituano, tá? Bom, depois, no dia 21, lembrando que segunda-feira que vem é aniversário de Campinas. Campinas completando 251 anos. Não é feriado, Campinas trocou pelo 8 de dezembro, dia da padroeira, Nossa Senhora da Conceição. 8 de dezembro, sim, é feriado aqui. Bom, depois do final de semana aqui de Ponte Guarani, aí dia 19, sábado, é Ponte Floresta, no Majestoso, 19h30, hein? E no dia 21, segunda-feira, lá em Anápolis e Guarani. Depois, 14ª rodada, dia 26 de julho, sábado, Guarani e Náutico, 17 no Brinco. E no domingo, dia 27, às 19, domingo, hein? 7 da noite, lá em Caxias, a Ponte pega o Caxias, até agora a melhor equipe. E no dia 2 de agosto, 15ª rodada, sábado, 17 horas, Majestoso Derby. Muito bem, olha, brasileiro, deixa eu ver aqui, da Série B, tem bola rolando, né? Deixa eu ver aqui, com 1-0 Atlético. 1-0 Atlético na fita. Deixa eu ver se o Atlético vai sair da zona de rebaixamento. Deixa eu ver aqui, é a 15ª rodada, a Série B não parou, rapaz, com o Mundial de Clubes não parou. O Atlético, mesmo vencendo, continua no Z4, hein? Tivemos a rodada, foi essa: Atlético Goianiense 2, CRB 1, Coritiba 2, Volta Redonda 0, Remo 0, Cuiabá 0, Avaí 0, Paysandu 0, Credo, Amazonas 0, Atlético Paranaense 1, gol da Allan Kardec. Tivemos ainda Ferroviária 1, Vila Nova 3. Ê, Ferroviária! Ê, Ferroviária! Carnão chegou a empatar para a Ferroviária. Carnão é ídolo em Araraquara, mas não deu. E tivemos também em Ribeirão Preto, foi ontem, né? Botafogo 0, Novo Horizontino 0. Mas Novo Horizontino é o terceiro colocado, grande campanha. Tivemos hoje Operário 1, Chapecoense de virada 2. O Vinícius Mingotti 1-0 Operário. Giovanni Augusto, ex-Guarani, empatou aos 22 do segundo tempo para Chapecoense. E aos 53, Walter Clar. Olha que nome, hein? Walter Clar. Gol da Chapecoense. Operário 1, Chapecoense 2. E o técnico do Operário, me lembrando aqui o Marcelo Rini, é o Alex. Lembra do Alex, ô Luquinha? Alex, ex-Palmeiras. Chapéu no Rogério Ceni, que maldade, hein? Essas coisas você lembra, né? Essas coisas você lembra. O Alex, nossa, grande passagem pelo Palmeiras. Jogou no Curitiba também, mas jogou no Fenerbahçe da Turquia. Cracão, é técnico do Operário, né? Mas derrota aqui. E o América Mineiro continua América 0, Atlético 1, gol do Sidmar. Estamos no segundo tempo, né? Segundo tempo. Bom, é o seguinte, o Coritiba é líder com 30, o Goiás é vice com 29, porém, amanhã tem Goiás e Criciúma para fechar a rodada. Se o Goiás, que joga em casa, vencer, vai a 32 e volta para a liderança. Coritiba 30, dorme em primeiro. Goiás de Butuca, amanhã, jogando, tem 29. Em terceiro, Novo Horizontino, 27, bateu na trave o acesso do Novo Horizontino no ano passado, hein? Quem sabe esse ano? Humberto Louser no comando, Novo Horizontino tem 27, em quarto Avaí, 24, quinto Remo, 24, em sexto Atlético Paranaense, 23, em sétimo Chapecoense, 22, oitavo Vila Nova, 22, em nono Cuiabá, 22, décimo CRB, 21, 11º Atlético Goianiense com 21, 12º por enquanto América 20, tá perdendo, 13º Ferroviária 18, 14º Operário 17, em 15º Botafogo de Ribeirão 17 também, 16º Criciúma com 16, primeiro fora da zona é o Criciúma, e depois os 4 últimos, são 4 que serão rebaixados. O Atlético tem 15, Paysandu 14, Volta Redonda 14 e o Amazonas 14. Amazonas, tudo bem, time de dinheiro.
é o único clube do Amazonas que foi campeão da Série D, quer dizer, o único clube que ganhou um campeonato em nível nacional, ganhou a Série D, foi campeão. Tem dinheiro, mas tá aí, é o último colocado. Volta Redonda foi campeão da Série C no passado, Volta Redonda, tá aí, é penúltimo colocado. O Paysandu tá numa crise danada, briga. Outro dia o Paysandu voltando de um jogo lá, foram pegaram os caras no aeroporto lá em Belém. No aeroporto pegaram os caras lá, confusão. Atletique, time de empresário, tá? Você vê, o Roger saiu, tá no Londrina, Roger Silva, tá? Ontem enfrentou o Guarani e tal. Mas o Atletique também, belo Campeonato Mineiro, foi pra Série D, subiu da D pra C e subiu no passado, da C pra B, nas mãos do Roger Silva. Tava bem engrenado o Atletique, tá aí, tá com dificuldade. Botafogo, Ribeirão Preto, não pode ir. Não, já foi complicado pro Botafogo no passado, que ficou ameaçado pelo rebaixamento. E tá no rolo por enquanto. Ferroviária tá no meio da tabela, mas problema também. Agora, seu Marcelo Rini, o Alex pegar o Operário de Ponta Grossa, tá 14º, com 17. Problema, hein? Problema. Olha, lembrando que na Copa Paulista, o Guarani joga segunda-feira, dia 14, aniversário de Campinas. Guarani e Rio Branco, 19 horas no Brinco, ingressos a R$10. Guarani é 5º colocado, só ganha na estreia, com problema também na Copa Paulista, hein? 4 se classificam, Guarani é 5º, precisa dar um jeito. E o Brasileirão volta, tá? Final de semana, atenção. Sábado, 16h30, Maracanã, Flamengo e São Paulo. Sábado, 16h30, Porto Alegre, Inter e Vitória. 18h30 do sábado, Vasco e Botafogo. E 21 horas, Bahia e Atlético Mineiro. E eu acho que esse jogo aqui, viu, Rini, Vasco e Botafogo, ele foi vendido, acho que vai ser em Brasília. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vendeu. O Vascão vendeu. Mané Garrincha. Sábado, dia 12, 18h30. Mané Garrincha, Vasco e Botafogo. E repito, 21 horas do sábado, Bahia e Atlético Mineiro. Domingo, 19 horas, Corinthians e Red Bull Bragantino. Será que Memphis Depay vai jogar? Voltou, tá. O Corinthians é uma situação terrível, hein? 20h30, Cruzeiro e Grêmio. Domingo, hein? 8h30 da noite, Cruzeiro e Grêmio. Domingo, 8h30 da noite, Fortaleza e Ceará. E na segunda-feira, 20 horas, Juventude e Sport. Quero falar pra vocês, Santos e Palmeiras, Mirassol e Fluminense, por questões lógicas, ainda não definido a data. E aqui você ficou em dia com a bola depois de Ponte 1, Tombense 0. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Olha, mais uma vez abraçando assim o casal Paulo e Rita Maluca, lá de Jacumã, Conde, Paraíba, completando 46 anos de casados, né? Que Deus ilumine, muito obrigado pelo carinho de sempre. E é isso aí, até a próxima, se Deus quiser, viu? Conto com vocês sempre, vocês no coração da gente aqui. Gente, Ponte 1, Tombense 0, gol do Elvis de pênalti a 28 segundo tempo, Boris narrou, Gleger e Tigrão comentaram. E Breno Beretta nas reportagens, equipe técnica Gil Kleber do comando, Lucas Pessoa aqui comigo, também o Pedro Piscinato e no majestoso Gilberto Sufi. Você no YouTube, muito obrigado pelo carinho, você FM 85,7 faixa estendida, nosso muito obrigado mesmo, hein? Uma ótima semana, sábado eu volto com São Bernardo e Ponte até sábado eu volto e amanhã Pedro Tardelli com Fluminense, Chelsea e até a próxima, se Deus quiser.